E seja muito bem-vindo ao PintorCast, o seu canal de empreendedorismo na pintura. Eu sou o Johan Luiz e hoje o nosso convidado é o Fábio Santos, pai do Daniel, consultor financeiro e também gestor de risco. Ele vai explicar o que é gestor de risco. Proprietário da AGC Capital e será o nosso professor nesse podcast. Seja bem-vindo, Fabião. Obrigado, Johan. Obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês, com todo o pessoal aí, a comunidade da pintura. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por me ter aqui. Pô, cara, é um prazer. Para quem não sabe, o Fábio é o cara que ajuda eu a investir o meu dinheiro, a proteger o meu patrimônio e pensar lá no meu pé de meia, e ele também vai te ajudar nesse podcast. Olha só, eu gostaria de pedir para você, se você está aí em cima de uma escada, se você está em cima fazendo um trabalho, está no seu carro, está fazendo um treino, e presta muita atenção nesse conteúdo, porque vale a pena você escutar novamente, porque será uma aula. Então escuta, coloca tudo em prática, né? Vai colocando ali as suas necessidades, vai pensando nas suas finanças, porque hoje vai ser sensacional. Nós temos aqui até uma tabela financeira que você vai poder aprender a mexer. A galera sempre me pediu, Johan, cara, traz uma tabela pra gente. Só que eu não sou o cara da tabela, Fabião. Eu não consigo inventar uma coisa que eu não sou. Eu sou o cara do papel e caneta. Funciona o papel e caneta? Funciona também, claro. E eu sou lá do papel e caneta, cara. Então eu ensino a galera no papel e caneta. Só que tem uma galera que ela já tá num nível superior, cara. Ela quer essa planilha aí, pô. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de usar papel e caneta, caderno, tem gente que gosta de usar Excel. Verdade. E tem gente que gosta até de usar softwares que tem por aí. Cara. Então, assim, o importante é fazer. Isso é um software? Isso aqui é uma planilha mesmo, de Excel, mas ela é Excel. extremamente avançada e com certeza vai atender as demandas do pessoal aí. Bacana, cara. Então, cara, um pouquinho da sua história. Como que você começou? Como que foi sua carreira? Você nasceu aonde? Fala um pouquinho quem é Fábio. Olha só, o Fábio é um aprendiz da vida, né? O Fábio segue aprendendo, amante da filosofia, física quântica, temente a Deus, cristão, nascido em São Paulo, extremo leste de São Paulo, ZL na veia. É mesmo? Você nasceu na ZL? Nasci na cidade de Iguatemi. Ah, cara. Do ladinho ali de Cidade Tiradentes, Jardim Iguatemi, Cidade Tiradentes. Caramba, cara. E, bom, 43 anos, como você mesmo disse, pai do Daniel. Tive a graça de ter experiência aí de morar fora do Brasil. Morei por 10 anos fora do Brasil, que foi por Caramba, onde... 10 anos, cara. Foram 10 anos, 6 anos no México. Porra. Onde eu fui lá para jogar futebol, jogador de cara. futebol. Me aventurei lá por terras mexicanas. É mesmo? Terminei... Virou muchacho. Muchacho, pero no mucho. E aí terminou que não prosperei, vamos colocar assim, na carreira como jogador. Mas o futebol me abriu muitas portas. Então, joga a bola bem. Já nem tanto, né? Depois de 2 artroscopias no joelho, ruptura de ligamento, a gente já só assiste hoje, né? Mas o futebol me abriu... Foi sua paixão. Foi minha paixão, me abriu muitas portas. Foi através do futebol que eu fiz a minha graduação lá no México. Estudei Relações Internacionais, sou internacionalista de graduação. Estudei idiomas, de lá eu fui para a Europa, morei 4 anos em Budapeste, na Hungria. É mesmo, só país diferente. Cara. Só país diferente, culturas diferentes. Que as pessoas não costumam... Pô, as pessoas passam pelo México, né? Pô, quero ir lá para os Estados Unidos. Cancún, né? Então, Cancún. Exatamente, pois é. Tem 2 finalidades para o México, né, meu irmão? E, pô, que legal, cara. E dali eu fui para Budapeste. Budapeste, extremo... ali, na verdade, é leste europeu, né? Leste europeu. Leste europeu. Fui para Budapeste porque eu terminei conhecendo uma húngara, né? É mesmo? Você apaixonou, cara? Me apaixonei por uma húngara, casei com ela. É mesmo, cara? Casei com ela e aí nós tivemos o Daniel. O Daniel hoje mora lá com ela, meu filho. Filho de húngara? Filho de húngara. Daniel tem 3 nacionalidades. Ele mora em Budapeste? Mora em Budapeste com a mãe. Que legal, cara. Brasileiro, mexicano e... húngaro, porque eu me naturalizei mexicano. É mesmo? 6 anos que eu morei lá, né? Me naturalizei mexicano. Cara, essa história eu não sabia. Cara. Me naturalizei mexicano. E aí, de lá, eu fui para Budapeste. E que idioma fala lá? Na Hungria, húngaro. E nem me pergunte, porque assim, mistura... o húngaro, na verdade, ele não tem origem. Ele não, por exemplo, o português, o espanhol é o latim. Lá é uma linguagem local. Lá é uma mistura. Como se fosse o índio que tem a linguagem dele aqui. Exato, é uma mistura de vários dialetos e balcânicos, e enfim.
E aí formou o húngaro, e é um idioma extremamente difícil. Eu acredito que está entre os 5 idiomas mais difíceis do mundo de se falar. Seu filho... Mas você se comunica com seu filho como? Inglês. Inglês, cara? Inglês, hoje inglês. Nossa, exatamente. Cara. Nem espanhol. Espanhol ele falava um pouquinho quando a gente morava junto, português também, mas ele terminou perdendo ao longo do tempo. Caramba, e hoje cara. Só inglês. E você fala bem inglês? Buscamos, sim, sim, a gente se vira, a gente fala bem sim. Trabalhei por 15 anos no mercado corporativo, só para empresas americanas, então a gente tem uma vivência com inglês, bacana, com espanhol. Cara. E aí depois... Esse seu repertório eu não conhecia, que legal, cara. Pois é. Te deixou mais interessante ainda. Valeu, obrigado. E aí, a partir dali, a gente terminou... depois de 15 anos de carreira no mercado corporativo, a gente começou a querer empreender. Você fazia o quê? Eu era gestor, eu era gerente de Customer Service. Que isso? Gerente de Customer Service é uma profissão onde nós somos responsáveis por toda a parte de atendimento ao cliente, do Customer Service. Então, eu trabalhava por uma petroquímica americana. Nessa petroquímica, eu era responsável por toda a operação, tanto de atendimento ao cliente quanto de faturamento das Américas. Aí a gente está falando da América do Norte, América Central e América do Sul. E fiquei aí por 10 anos nessa empresa. A gente está falando de salário alto. A gente está falando de uma renda, naquela época ali, entre 15 e 20 mil reais. Caramba. Eu estou falando de, sei lá, quase 10 anos atrás. Então a gente está falando de quase 50 pau, cara. Hoje em dia, talvez aí legal, pouco menos, mas assim... É uma área que remunera bem, assim, a galera. Principalmente pelo escopo, né? Ou seja, eu era responsável por operações na América toda, todas as Américas, né? Entendi. Central, América do Norte e América do Sul. Então, isso tinha uma exigência muito grande. Como que fala? É um cargo... De confiança. Cargo de confiança. Cargo de confiança. Você recebe por... Exatamente. Não tem esse negócio de horário, não tem esse negócio de final de semana. Quando precisava, ia. Para você que é profissional liberal e não sabe o que é um cargo de confiança, é um cara que detém informações e é um cara que que a empresa precisa dele full time, né? Informações e responsabilidades que não pode basicamente delegar para ninguém. Então, assim, poucas eram as atividades que eu conseguia delegar e muitas delas dependiam de mim. E aí, meu chefe sempre morou nos Estados Unidos, então ligava, falava, Fábio, eu preciso que você faça isso, não importa o fuso horário, não importa o dia. Você tem que estar ali tinha que atender. A serviço para a empresa. Tinha que estar à disposição. E aí, depois disso, eu falei, vou empreender. Vamos fazer uma pergunta besta aqui. Na regulamentação, assim, né? Porque eu já ouvi falar várias vezes assim, cargo de confiança não tem horário. Na regulamentação do CLT, existe isso? Tipo, existe uma premissa, vamos colocar assim. Para proteger a empresa. Exatamente. Né? Porque o cargo de confiança ele traz justamente essa... Ganha mais, mas também tem uma necessidade de disponibilidade maior. Você não vai brigar com a empresa porque você... ao menos que seja algo assim, extremamente abusivo. Enfim. Né? Mas em geral, não. Em geral, as pessoas gostam de se sentir em um cargo de confiança. Legal, com certeza. Tudo que você... O ser humano ele busca ser útil, né, cara? Exatamente. E tem um lance de importância, a pessoa fala, né? Enfim. Hoje eu já penso um pouco diferente, Você não cai lá de paraquedas, né, meu irmão? Você tem uma construção. Foram 15 anos, né? 15 anos aí de carreira no corporativo. E depois eu falei, não, eu quero empreender, quero abrir minha própria empresa. E foi daí que surgiu a AGC, né? Estamos aí desde 2016. Você está feliz? Muito. Então você está ganhando mais dinheiro que... Muito feliz. Do que lá. Cara, sim, mas assim, a questão mais importante, né, é a liberdade. Você sabe por que eu decidi empreender? Eu estava muito feliz. A empresa que eu trabalhava era uma empresa maravilhosa. Mas, assim, tem coisas que o dinheiro não paga. E a liberdade geográfica é uma delas. Eu tinha me separado da minha ex-esposa naquele então, e eu era muito apegado ao Daniel. O Daniel morava aqui comigo, no Brasil. E aí ele foi para Budapeste com a mãe dele. Vocês estavam aqui? Nós estávamos aqui. Eu fui transferido. Eu trabalhei para essa empresa lá em Budapeste e eu fui transferido para o Brasil. Caramba, você foi contratado lá? Fui contratado lá. Caramba, né? E aí você é brasileiro, vamos para o Brasil, Exato, temos negócios surgiu lá. Oportunidade e tudo. E aí vim com ela e o Daniel. Ficamos 5 anos aqui, juntos. Terminamos nos separando e tal, mas só que eu era muito apegado ao Daniel, Johan. Muito, muito. Então, assim, para mim pegou muito forte. E aí eu tinha muitas dificuldades para poder alinhar com os meus pares lá dos Estados Unidos, férias, essa coisa toda, a gente sempre ficava por último e tal. Falei, não, eu quero liberdade geográfica. Como é que eu consigo ter liberdade geográfica? Abrindo minha própria empresa, empreendendo.
né? Foi daí que surgiu, né, a AGC, e desde 2016, né? Então a gente está falando aí de 9 anos já. Caramba. Nessa jornada. E ao longo desses 9 anos a gente veio adicionando dentro do nosso escopo de trabalho várias questões, várias coisas que a gente conseguiu ali incrementar o nosso serviço, os nossos atendimentos e os produtos que a gente tem hoje à disposição dos nossos clientes. Nossa, que bacana, que história, cara. Pois é. E eu sempre falo, né, cara, a vida... Eu conheci um cara, até a gente vai fazer um podcast com ele na sequência amanhã, e um dia... ele é um top 1 assim, do mercado hoje de tintas, e um dia eu falei assim para ele, cara, me dá um conselho. Uhum. E ele falou assim, Johan, muito risco, pouco ego. Uhum. Cargos te dá ego, né? Ele não é que você é um cara, você é egocentrismo, não. Mas ele mexe com o seu ego. E o risco, você precisa sacrificar o ego para viver o risco, para você se superar, crescer e viver algo que você quer viver. E aí você fala, cara, mas poxa, eu tenho um cargo bacana, eu tenho um salário bacana, etc. E o risco, ele faz você abrir mão de tudo isso, né, cara? Empreender é risco todo dia, cara. Todos os dias, todos os dias. Se correr o risco de dar certo, como correr o risco de dar errado também, né? Com certeza. Por isso que eu acho que a gente tem que estar muito consciente de tudo que a gente faz na vida, né? Então, eu troquei uma carreira bem promissora, de 15 anos aí de experiência, um salário muito bom, benefícios, aquela coisa toda, mas eu não tinha o que era mais importante para mim, né? A liberdade para poder ver meu filho o dia que eu quisesse, a hora que eu quisesse. Se eu quiser ir para lá ver ele, ficar 1 mês lá, 2 meses, eu consigo hoje, porque eu consigo gerenciar o meu negócio da onde seja, né? Então, tem coisas que o dinheiro não compra, mas para isso a gente precisa estar muito consciente e disposto a correr os riscos. Com certeza, total. E, cara, às vezes eu vou até entrar na esfera do nosso público, né? O nosso público é o pintor. E às vezes algumas pessoas entram em contato comigo e falam assim, Johan, cara, eu trabalho ali para uma arquiteta, etc. Tal, só atendo essas arquitetas, ou esse empreiteiro, etc. E eu falo assim, cara, é bom e é ruim. Porque o dia que esse cara quiser jogar você fora, acabou, meu irmão. Exato. Você não tem clientela. Você tem que recomeçar. Então, às vezes, é legal você ter também clientes para você atender no final de semana, atender à noite, né? Entre um serviço e outro, ter ali um atendimento e começar a mostrar para eles que você não depende só deles. Só que ele tem medo, né, de se arriscar. E, às vezes, né, até o assunto que a gente vai falar, cara, às vezes o profissional está acostumado com tomar a cervejinha dele lá todo dia. Ele está acostumado a uma vida de conforto. Só que essa vida de conforto, ela requer grana. E, cara, às vezes você precisa sacrificar, né? Então, esse podcast a gente vai falar um pouco do sacrifício que você faz para o futuro. Né? Então, isso a longo prazo vai te dar uma vida muito mais estruturada. Vamos entrar nesse assunto? Vamos sim. Johan, você comentou aí sobre essa questão, né, do profissional que às vezes se atém, né, se amarra ali com uma só fonte de renda, um só arquiteto, um só engenheiro. E a gente, dentro da gestão de risco, a gente trabalha um desses princípios que é a diversificação de renda. Né? Então, o profissional, seja ele pintor ou qualquer outro profissional liberal, autônomo, ele precisa ter essa ciência da múltipla renda. Verdade. Ninguém enriquece, ninguém consegue prosperar financeiramente se ele fizer uma coisa só. Você mesmo é um exemplo disso, né? Vivo, você é pintor de profissão, mas você tem seu estúdio, que é uma fonte de renda, você tem a sua loja, você tem os seus patrocinadores e por aí vai. Então, são múltiplas fontes de renda. Se em algum momento o estúdio der uma caída, você tem ali uma outra entrada que vai te ajudar. Tem minhas pinturas. Você tem suas pinturas, enfim. Então, o profissional precisa estar ciente de que ele tem que diversificar as rendas dele. E aí, falando um pouco disso que você entrou, né? Sobre os sacrifícios. A gente está numa época, num momento, né, da sociedade e tudo. Tem até um livro que fala sobre essa questão da geração dopamina e tudo, né? Geração dopamina. O que significa isso? Geração dopamina é aquela geração que a gente vive hoje que só está interessada, que só consegue seguir em frente na vida se ela receber descargas de dopamina constante. É a geração do TikTok, é a geração do Instagram, é a geração das superficialidades, do materialismo e de tudo isso. Então, a dopamina, ela é uma química, né, que o corpo descarrega, que o cérebro descarrega quando a gente está feliz, eufórico, realizado. Então, a gente precisa constantemente dessa coisa, a geração de hoje precisa constantemente desse químico para poder seguir em frente, Verdade. Senão a vida dessa pessoa não faz sentido. E aí, isso vai totalmente no caminho contrário ao planejamento.
Porque o planejamento ele exige sobriedade, o planejamento ele exige, muitas vezes, como você mesmo disse, sacrifício, ele exige disciplina, constância, compromisso. São coisas que hoje, se você olhar, as pessoas não estão preocupadas. A dificuldade, não sei se vocês devem passar por isso no segmento de vocês, dificuldade, por exemplo, de se contratar. Hoje, mão de obra na área da construção civil é altíssima. Por quê? Porque as pessoas não querem mais, às vezes, trabalhar. Verdade. Preferem... acha que é fácil fazer conteúdo na internet, que vai viver disso, ou de outros tipos de trabalho que não exige ali um esforço e por aí vai. Então, é uma questão geracional que a gente está vivendo e que a tendência, assim, infelizmente, é piorar cada vez mais. Né? Verdade. É muito difícil. Então... se a gente quer ter uma vida, né, e quando a gente fala vida, a gente está falando só do presente, a gente está falando do nosso futuro também. Se a gente quer ter uma vida financeiramente equilibrada, a gente tem que viver o hoje, obviamente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, e a gente não pode ficar se privando de coisas o tempo todo. Senão você também desanima e você perde aí o foco, você perde a motivação. Mas a gente tem que visitar o futuro o tempo todo. Eu não posso morar no futuro, mas eu tenho que visitar o futuro sempre que possível. Desculpa, sempre que possível, para que eu possa me planejar e ter ali todas as condições de ter uma vida mais calma, mais tranquila financeiramente. Eu acredito que a galera ela visita muito o passado e ansia pelo futuro, mas não faz nada por ele, né? Mas vamos entrar nisso, cara. Vamos lá. O nosso público hoje é um público aí que varia entre 30 anos a 55, esse é o maior público. Claro, você que está escutando, eu sei que você tem 20, você que tem 25, eu sei que você tem 58, 60 anos. Mas essa é a média do público do Johan Luiz no Spotify. Né, de 30 a 50 anos ali, está variando mais ou menos assim. Então, vamos montar aí o que poderia ser uma vida financeira para ele e como... Por onde você quer começar? Planejamento financeiro? Isso. Vamos começar pelo planejamento financeiro. Tá. E uma coisa importante de dizer, né, para o público que está ouvindo, os que vão assistir depois essa aula e tal, porque muita coisa vai fazer mais sentido no visual quando eles enxergarem aqui o que a gente está mostrando. Show. Né? Mas quanto antes eu começar, Johan, melhor. Agora, só para perguntar, Dimo, eles estão vendo a nossa câmera, até o início eles estavam vendo as nossas câmeras, né? E agora eles vão estar vendo essa tela? Já estão vendo a tela? Show. Beleza, maravilha. Então, primeira coisa, quanto antes a gente começar, melhor. Show. Quanto mais cedo a gente começa o nosso planejamento financeiro, mais barato fica. Tá. Quanto mais tarde, mais difícil e mais caro fica. Tá certo? Então, já começa por aí. Se o seu público é de 30 anos para cima e tal, mas se tiver alguém que está assistindo, que vai ouvir depois, com 20... Como já teve seguidor seu, que depois daquela postagem lá que você fez, lá do seu seguro de vida, me buscou para fazer seguro com 20 anos de idade. Né? Então, é a melhor idade para você começar o planejamento financeiro, porque com essa idade que você começando, com 35, 40 anos, você pode até já se aposentar. Ou, quando eu falo aposentar, obviamente, eu estou querendo dizer da liberdade financeira. Sim, sim. Né? Você trabalhar só por prazer, trabalhar no que você quiser. Mas olha só, além da questão da idade, o mais cedo possível você começar, outra coisa muito importante que a gente precisa entender, que o público precisa entender, tá certo? Sem planejamento, não existe resultado. Tá certo? Para eu ter um planejamento, eu preciso ser organizado ou me organizar. E muitas vezes é difícil você guardar as coisas na cabeça. Você falou que você é do caderno, você é da folha ali. E está tudo certo. Não existe certo e errado aqui, existe o que funciona. Tá. Se para você funciona fazer a gestão, o controle das suas despesas, etc., pelo caderno, papel e caneta, ótimo. Né? Se as pessoas são mais dadas a planilhas ou a softwares, maravilha, não tem problema. O importante é se organizar, tá certo? O que eu estou trazendo aqui é uma ferramenta que eu costumo utilizar para os meus clientes que eu faço planejamento financeiro pessoal familiar. Tá? Essa ferramenta é um Excel avançado, então ela tem uma série de amarrações, de fórmulas e de gráficos que vão ajudar visualmente o nosso público a entender direitinho em que momento, em que situação estão as suas finanças, tá certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos várias abas
Você pode observar aqui que a gente tem um painel, que esse aqui é o dashboard, que a gente chama, né? Que é o painel de controle que nós utilizamos. Depois que nós fizermos todos os preenchimentos, esse painel de controle ele vai estar todo preenchido e a gente vai poder ter uma visão muito clara de como está a nossa vida aqui financeira. Mas aí a gente tem algumas partes que são extremamente importantes para a gente começar. Primeiro, orçamento. Tá. Né? É normal você chegar assim, de repente, um cliente quer fazer uma pintura, certo? Aí o que ele fala para você? Me faz o quê? Me faz um orçamento. Né? Aí o que é o orçamento, basicamente? É você pegar lá o tanto de horas que você vai trabalhar, quanto tempo que vai demorar essa pintura, quanto que de material você vai gastar, ou o cliente vai precisar gastar de acordo com o metro quadrado que ele vai pintar, etc, Legal. etc. Se você vai precisar de um ajudante ou não, e por aí vai. Você começa a precificar o seu serviço com base a todas essas variáveis. Legal. Coisa que a gente pode até mais para frente trazer uma aula de precificação, Bacana. que eu acho que o pessoal vai gostar. Mas, enfim, voltando aqui. O orçamento doméstico é a mesma coisa. O orçamento, diferentemente do controle de despesas, ele se refere, Johan, a uma visão do futuro. Tá? Tanto é que, se a gente voltar, por exemplo, de orçar uma pintura, uma obra, você está olhando lá no futuro como vai ser. Legal. E aí você pega ali, traz os valores e apresenta para o seu cliente, tá certo? Aqui é a mesma coisa. A gente começa aqui, neste caso, nesse exemplo, através do orçamento. Eu preciso listar aqui, vocês podem observar aqui que nessa parte onde está orçamento, vocês têm essa coluna aqui, branca, Bacana. todo em branco. A gente só vai trabalhar em cima dessa coluna aqui. Aqui está em branco. E a gente pode até editar essas colunas que estão aqui em azul mais clarinho. Trocar o nome. Porque é isso, aqui você só vai trocar o nome aqui, ó. A gente vai usar como exemplo aqui uma pessoa chamada Carlos, tá? Então a renda do Carlos aqui, tá certo? Então, aqui a gente tem várias caixinhas que nós chamamos. Tem a caixinha da renda do principal, ou seja, do cônjuge que mais ganha dinheiro. Aqui no principal não precisa ser um homem. Tá. Se em casa quem ganha mais dinheiro é a mulher, a renda principal é da mulher e vice-versa. E aí a gente tem a renda do cônjuge, você pode colocar o nome do cônjuge aqui. E aqui vem as rendas extras. Tá. Né? No caso de uma pessoa que ela é, por exemplo, CLT, ela tem o vale-refeição, vale-transporte, vale-alimentação, que ela pode colocar aqui. Ah, a pessoa tem casas de aluguel, que ela recebe renda extra, pode colocar essa renda aqui e por aí vai. Aí você tem aqui depois as despesas. Você tem nas despesas as caixinhas de moradia, e aqui você vai listar todas as despesas de moradia que você tem, comunicação, alimentação, transporte, saúde, pessoais, educação, lazer, serviços financeiros, empresa, se você não tem uma ferramenta específica para a empresa, você é um microempreendedor, empreendedor individual, pode utilizar essa aqui para colocar as entradas e saídas da empresa, tá? E também os dependentes aqui, filhos. Legal. Tá? Todas as despesas dos filhos, eles vão aqui, tá bom? E aí a gente tem diversos, que são os pets, doações, presentes, e aqui embaixo a parte mais voltada para planejamento, que é previdência privada, seguro de vida, financiamentos e empréstimos que você possa ter, investimentos, e aqui embaixo vai aparecer um resumo. Então, vamos fazer aqui bem brevemente o preenchimento básico aqui. Vamos supor que... Qual que é a média de renda hoje de um pintor profissional? R$5.000. Então, vamos lá. Uma média aí de R$5.000 por mês. Você vê que a gente coloca aqui e já vai para o anual. Que bacana. 60 mil. Ou seja, ele já tem aqui uma visão de quanto que ele ganha por ano. Certo? Ele ganha 60 mil por ano. Beleza. Aí vamos supor que o cônjuge também trabalha lá e que ganha, vamos colocar aí, R$3.000 por mês. Certo? Também vem aqui mostrando, fechou. Se tiver adicionais, pode colocar aqui os adicionais. Se tiver alguma, por exemplo, receita que não está listado aqui, você pode trocar. Você pode colocar o nome aqui, trocar e por aí vai. Pode administrar da forma que você quiser. Depois a gente tem o quê? Despesas. A gente vai começar pela moradia. Todas as despesas de moradia. Vamos supor que essa pessoa pague aluguel. Legal. Ela paga R$1.500 de aluguel. Certo? Está aqui, ó, o aluguel. Aí ela vai gastar R$100 por mês de gás, né? Ela vai gastar aí R$100 de água.
Dá até medo, hein, cara? Dá até medo, né? Cara, dá medo, porque, pô, você colocar ali, ó. Vamos simular aqui uma brincadeira? Bora. Quer ver? Material de limpeza. Eu vou em vez de material de limpeza, eu vou colocar Netflix. Aqui Quanto embaixo. tá o Netflix hoje? Tá R$30? É, mais ou menos, 30, 40 reais. Só que aí vem uma outra coisa. Você fala de Netflix. Netflix, ele vem aqui, ó, em comunicação. Ah, já tem ali embaixo. Já tem aqui embaixo. Faz ali, ó, Netflix. Entendeu? Coloca ali o R$30. Os R$30 que não pesa, né? Mas fala a verdade, vai. Você não tem só o Netflix. Você tem Spotify, você tem isso, tem aquilo. Putz. Quanto que dá total aí, vamos supor aí, de aplicativos no total? Pô, cara, se eu abrir o meu aqui, eu vou te falar que hoje deve dar em torno de uns R$150 mensal. 150. Tá, vamos falar de um valor médio que não é muito longe desse aí que você tem. Vamos colocar R$100, certo? Beleza. Pô, não, já dá 1.200, cara. Então, ao ano, esse é um das vantagens de você colocar tudo isso no papel. Entendeu? Ou de você colocar tudo isso. Você começa a olhar e fala assim, caramba, imagina a pessoa que tem um vício do cigarro, Johan, que o cara fuma, sei lá, um maço por dia. Quanto que tá um maço? É muito louco porque, assim, ele compra por dia, então ele gasta ali no dia, é muito pouco dinheiro no dia. Só que ao longo disso, de um mês, de um ano, é muita grana. Eu vou colocar, quanto que é um cigarro hoje em dia? Sei lá. Eu acho que hoje não deve fumo, estar 12 né? já. R$10. Ó, Quanto que o tá o Dinho cigarro? falando, 10? 12? 12? 12 um maço. Coloca ali, ó. Por 12, dia, né? O cara fuma um maço por dia. E 40 assim, cigarros. Olha, vai. cara. Coloca aí, 12 Olha só. vezes 30. Você tá falando R$360 por mês. por mês. Então, se você pegar e aí entra... Caraca, velho. Se você tá falando de um vício ou qualquer coisa Cara, do tipo... o vício do cigarro, ele é caro hoje em dia. É. Ó. Vezes 12 Mas é pensa- igual a R$4.300. Tá, mas pensa comigo, Anual. Johan, na boa. Quem fuma, O toma cara- cafezinho. E o cara que fuma também toma uma cervejinha. Via de regra, tá? Não tô querendo dizer que todo Tá, mundo difícil, mas é dificilmente um cara que... Não faz. Meu irmão, eu não conheço... Entendeu? Hoje eu não conheço um cara que fume e não bebe. Tá entendendo? Eu não digo que ele é alcoólatra, mas uma cervejinha... Você conhece algum fumante? Você que é mais jovem, Dilma, você conhece algum fumante que não toma uma cervejinha no final de semana? Olha lá. É, Não conhece, gatilho, cara. Não conhece, entendeu? Então, você vem aqui para diversos, ou você vem aqui para Existe lazer. quem bebe e quem não fuma. Tem muita gente que Exatamente. bebe, mas não fuma. Mas quem fuma... Geralmente, quem fuma bebe. Nem que seja uma cervejinha. Então, se você colocar isso aqui em algum lugar, vamos supor aqui em lazer, né? Você devia ser outro nome, obviamente, né? Mas se você colocar aqui, ó, bares, restaurantes, bebidas, qualquer Tá. coisa do tipo, você colocar aí 350 de cigarro. mas põe o mesmo valor que ele de cerveja, bebida, qualquer coisa do tipo, dá R$700 só disso. São R$700 dá o quê? Dá R$8.400 por ano. É isso. Só de vício. Só de vício. Cara, ele não consegue investir isso. Não consegue investir. Ele nisso, vai meu. falar... Se ele sentar na sua frente, você vai falar assim, cara, quanto você está disposto a investir? Ele vai falar R$100. Nem isso ele vai conseguir. Mesmo esses R$100, se ele tiver que trocar esses R$100 pelo vício, ele não vai trocar. Ele vai queimar esse dinheiro, porque isso é destruição de riqueza. Ele vai queimar esse dinheiro com o vício dele e ele não vai investir no futuro dele. Caraca. Certo? Então, olha só. Vamos lá. A gente tem aqui... É só mesmo para a gente ver e enxergar como é que é o panorama, tá? A gente vai colocar aqui algumas outras despesas. Vamos lá. Então, por exemplo, combo de internet e TV, R$200 o cara tem lá num combo. Internet, ele vai gastar mais uns R$100 aí. Beleza. Alimentação. É legal que isso dá uma consciência, né? Dá uma consciência. Esse é o primeiro passo. Tá. Você se conscientizar financeiramente. Esteja consciente financeiramente onde você está. O segundo é o choque de realidade. Tá. Né? Eu achava que eu gastava tanto por mês. Quando você vê aqui, ó, a conta é muito maior. E aí você fica se perguntando, para onde que vai o meu dinheiro todo mês? É muito louco que você está empobrecendo. Você está ganhando dinheiro, mas você está empobrecendo, né, cara? Porque, o que é o contrário de você? Se você não está enriquecendo, o que você está? Você está empobrecendo. E outra, você não entende o jogo do dinheiro. Dinheiro é energia. Certo? Então, se eu utilizo o dinheiro como fim, ou se eu utilizo o dinheiro para coisas que não são boas, o que eu posso esperar que ele vai me retornar? Coisas que não são boas. Verdade. Entendeu? É a lei da semeadura. Né? Isso é lei. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o supermercado, R$1.500. Vamos colocar só os principais gastos aqui. A pessoa trabalha autônoma, profissional liberal. Combustível, ele vai gastar, sei lá, R$500 por mês de combustível.
né? Aí tem o seguro do carro, que ele gasta R$200 por mês. Aí tem o IPVA. Aí vai fazendo as contas, vai fazendo as contas. Aí, depois, você que está em casa ouvindo, que está já fazendo aí com alguma ferramenta, alguma anotação, vai vendo aí. Plano de saúde, a pessoa gasta lá, sei lá, R$1.000 de plano de saúde. Né? Depois, que mais que a gente tem aqui? Gastos pessoais. Sei lá, você gasta com academia, vai. Você que gosta de ir na academia. Se colocar minha academia, a galera vai ficar... Eu sei que é uns R$3.000 por mês, que eu sei, viu? Cara, dá R$300. Ó, de verdade. Como eu tenho um plano antigo, dá R$300. Vamos falar plano antigo. Como se fosse a sua. Ó, hoje a galera lá que vai entrar na Ironberg tá 360, 350. Olha só, por mês. Né? Eu até achava que era mais caro. Mas tá certo, vamos lá. Mas legal, né? Legal. Não, é ótima, maravilhosa. Beleza, aí vem a educação. Mas assim, cara, eu vou dar um exemplo aqui. Um cara que tá iniciando, ele nem sabe se ele vai continuar, pode fechar um Smart Fit que é R$120, não é uma desculpa, né? Pô, a gente usou esse... Caramba, é 300 conto a academia? Não, cara, lá é uma academia, é a super da academia, a academia mais cara do... É a academia ela não é a academia mais cara, porque a família tem academias muito mais caras e não tem nem metade daquela lá, então, né? Para você ver. Aí, ó, lazer, por exemplo, vamos pegar o mais comum que as pessoas fazem, né? Além de cinema, então, bares e restaurantes. Tá. Cara, um final de semana, se você vai solteiro, sozinho, você não gasta menos que R$300 no final de semana. Quem gasta mais, o casado ou o solteiro, hein? Edmo, quem gasta mais, o casado ou o solteiro? Depende do solteiro, né, cara? Tem N fatores aí que vão decidir quem gasta mais. Porque se é o solteiro, o rei do camarote, aí o pintor que... Cara, tem muito pintor aí que é o seguinte, não é nem que ele é solteiro, ele é divorciado. O cara divorcia, velho. Pô, cara... Essa raça aí é pior ainda. O que acontece com o cara? O cara, ele... De repente, cara, ele encontra lá o filho, lá muitas das vezes, lá uma pensão e tudo mais. Só que o nosso lance é o seguinte, a renda dele é 5 pau. Só que de vez em quando ele pega uma casa de 30 mil. Olha só. E aí ele pega uma entrada de 7 pau. Uhum. Se esse cara, ele tá solteiro, ele tá ali, sei lá, divorciado, e ele entra numa situação que, tipo assim, ele não tem uma responsabilidade maior, né? Uhum. E ele se encontra com esses 7 mil. Cara... Eu até, eu vou dizer aqui, esses dois caras, eu até entendo eles gastarem. Porque ele não tem uma mulher dentro de casa. Uhum. Só que existe cara que ele tem a mulher dentro de casa e ele gasta esse valor, né? Também no bar. Você vê. Por isso que não tem muita diferença. O cara que tem esse feeling de gastar, não é nem o solteiro ou divorciado. Enfim, o cara que gosta do boteco, o cara que gosta da balada, o cara que gosta do barzinho. É o estilo de vida. Estilo de vida, porque eu conheço... Cara, na verdade, vou até melhorar. Eu conheço mais cara casado que gasta esse dinheiro assim, ó. Quantos caras que eu conheço de obra que antes de chegar em casa ele dá uma passadinha em algum lugar. Olha só. Então, é ali que vai o seu dinheiro, né? É bem isso. Às vezes a gente está brincando ali com Netflix, né? Brincou com a academia. Quem dera que esses caras tivessem gastando dinheiro com a academia e com Netflix. Cuidando do corpo, pelo menos. Ele estaria em casa, né? Ele estaria cuidando do corpo e estaria em casa. Faz tudo o contrário. E aí, por exemplo, vamos colocar aqui, cara, assim, senão a gente vai deixar o cara zerado, né? Mas vamos colocar um valor de, sei lá, R$500 aqui, só pro exercício que a gente está fazendo aqui, né? Aí, vamos lá, a gente tem aqui, vamos colocar aqui, se ele tem filhos, ele vai pagar a escola ali, vamos colocar R$1.000 de custo de educação dos filhos, tá? Geralmente tem pet, né? E hoje os pets eles têm o mesmo cuidado que um ser humano, então, assim, você tem um gasto ali de, sei lá, R$400 por mês com o pet. Entre banho, tosa, lacinho, e ração, premium e por aí vai. Beleza. Nem vou entrar no mérito aqui, tá, Johan? Da pessoa ter seguro ou não, porque geralmente não tem. E aí, enfim. Mas olha só, olha essa realidade aqui. Total de renda líquida, R$8.000 entre o esposo e a esposa, certo? Com tudo que a gente colocou de despesa, que a gente sabe que é mais, tá? Mas aqui só para o nosso exercício, deu R$7.500. Quanto que isso dá de diferença? Sim, R$500 por mês. R$500 por mês aqui seria o valor que essa pessoa teria. Você vê o saldo do mês aqui, ó, R$500. Seria esse dinheiro que a pessoa teria para poder financiar os seus projetos, sonhos, objetivos e metas. E agora deixa eu te fazer uma indagação. Eu sempre ensinei a galera. Aqui a gente está fazendo uma situação de ele estar deixando por último, né? Uhum. Qual que é o certo? O investimento primeiro. O certo é você se pagar primeiro. Se pagar primeiro. Legal. Se pague primeiro.
Então, se você ganha 8, minimamente, tá? Minimamente você tem que guardar 10% desse valor. Show. Então você não ganha 8, você ganha 7.200. Tá? Porque R$800 você tirou dali. Então, o primeiro exercício que esse profissional, vamos lá, primeiro exercício da aula, ele precisa se pagar primeiro, ele vai estabelecer, né? Ele vai ver o que ele vai... depois dessa sequência a gente vai trazer algumas coisas que ele pode estar investindo. Mas digamos aí que chegou numa conta de R$500. O primeiro dinheiro que ele tira do primeiro pagamento do mês... É dele. É do futuro dele. É dele eu do futuro. O eu do futuro. Legal. Mas só um adendo. O primeiro é começar o antes possível. Tá. O mais cedo possível. Então ele tem que estar fazendo esse podcast e já está entrando Exato. em contato contigo. Falou assim, ó, cara, como é que eu faço daí? Como é que eu faço para começar? Vamos lá. Começar? Né? Então, assim, o antes possível, o mais cedo possível em termos de idade. Quanto mais cedo você começa, melhor. O seu eu do futuro, como você mesmo disse, vai te agradecer. Mas, beleza, começou, não importa se você começou cedo ou tarde, o importante é que você começar. O mais cedo possível, melhor. Beleza, começou, 10% que você ganha todo mês é religioso. Tira, já faz débito automático, transferência automática para a conta de investimentos, enfim, tira. Você não vive com os 8 que está aqui no exemplo, você vive com 7.200. Bacana. Tá certo? Esquece esses 800. Maravilha, você já fez aqui o orçamento. Vamos supor, a partir do princípio, que eu quero melhorar isso aqui, Johan. Tá. Eu não quero guardar 500, eu quero guardar os 800 pelo menos. Eu vou olhar esse orçamento aqui, eu vou verificar em quais áreas eu posso trabalhar. Tá. Algumas coisas a gente vai poder fazer. Ou eu vou eliminar essa despesa, que nem você falou de aplicativos. Eu atendo muitos clientes que pagam 300, 400 reais de aplicativo. Só o filho tem lá o YouTube, tem o Netflix, tem o Disney Plus, tem N's. Mas ele só assiste um. Então, você já começa por aí. Corta aquele que você não usa. Tá. Corta aquilo ali. Tá certo? Outra coisa. Gastos fantasmas. Aquela coisa do, eu vou almoçar fora, tem que tomar suco. Às vezes o suco sai mais caro do que a comida que você come. É verdade. Você comer por quilo e tudo, o suco sai mais caro. Né? Cafezinho, não sou contra cortar café, tá? Ou seja, não sou a favor de cortar café. Essa coisa de cortar cafezinho, eu não gosto dessa abordagem, tá? Mas, se você toma 7, 8 cafés por dia e você paga por ele, então você vai maneirar. Vai ser bom para sua saúde. Até mesmo. Para sua saúde financeira. Eu falo muito pra galera da Coca-Cola na obra. Por exemplo, entendeu? Coca-Cola, porque o cara trabalha no sol, né? Ele trabalha ali às vezes e é religioso aquilo, cara. Ele coloca uma Coca-Cola todo dia na hora do almoço. Além dele se lascar a saúde dele, cara, é 14 pau, é 12 reais uma Coca-Cola. E eu falo, cara, você tem necessidade disso? Porque você vai chegar à noite, você quer também tomar essa Coca-Cola em casa. Já são 24 reais. Mas é 24 conto, cara. Vamos lá, ó. Faz a conta. Ó, segunda a sábado. 24 vezes 30 são 720. Só de Coca. Só de Coca. Se a pessoa ganha 5 mil por mês, você está falando é muito aí dinheiro, de cara. quase 15% com Coca-Cola. Com Coca-Cola, cara. Quando você começa a fazer conta, você começa a olhar, isso é um absurdo. Cara, vamos dizer que ele toma uma. E assim, mas eu não tomo uma sozinho, eu tomo com a minha família. Mas é você que pagou, cara. Exato. Isso não muda em nada. Vou falar 12 vezes 30. Dá 360. 360 é uma boa previdência privada, hein? Opa! A gente vai ver um exemplo aí. Vamos ver um exemplo. Então, cortando a Coca-Cola. Exato. Então, assim, ou a gente corta esse gasto. Caraca. Se ele é essencial para mim, eu vou tentar negociar esse valor. Tá. Não importa se eu preciso ou não, Johan, todo começo de ano eu ligo para minha operadora de celular e eu negocio o valor. Tá. Já seja para manter o que eu estou pagando, porque às vezes eles vêm com reajuste, ou para diminuir. Cara, eu fiz uma economia aqui no escritório, eu peguei uma internet, eu escutei uma informação que eu descobri que a internet para a empresa é muito mais barata. Com o CNPJ. Sim. Via de regra, tudo no CNPJ é mais barato. Cara, eu pago R$100 aqui. Olha só. 700 mega. Em casa, 300 mega dá 180 pau, 150 reais.
Se eu fosse querer uns 700 megas, seria R$300. E eu pagaria R$300 aqui pro escritório. Ah, sim. E já vai uma dica aí para você, se você ainda não fez isso. Põe como PJ lá na sua casa também. Legal. Aí você já vai Não, e economizar mais ainda. exatamente o que eu vou fazer, cara. Eu falei pra minha esposa, nossa, a internet que tá ruim, eu vou colocar no meu outro CNPJ. Pronto, entendeu? Então, assim, principalmente com essa onda de home office e tudo, enfim, né? Totalmente justificável. Então, o que acontece? Ou você elimina, ou você reduz, negocia, diminui esse custo, mas vai ter coisa que não vai ter jeito. Por exemplo, aluguel. Você paga aluguel. É difícil você chegar para o dono da casa e vamos negociar para diminuir o valor. Não vai. Geralmente só vai aumentar. aumenta. Então, tem coisas que você não vai conseguir, mas o que você conseguir renegociar, diminuir o valor, você faz. E o que você conseguir eliminar os supérfluos, tira. Tira, você vai ver muita diferença. Então, beleza. Vamos supor que foi feito todo esse trabalho aqui. Eu saí da academia de 300, fui para a academia de 100. Show. Certo? Eu consegui aqui, eu parei de gastar tanto em bar. Eu vou cada 15 dias para um bar, alguma coisa. Eu gasto agora 300. Você acha que é importante fazer esse exercício, cara? É importantíssimo. Importantíssimo. Até o ponto de você estar educado financeiramente. Eu não estou dizendo para você usar essa planilha. Cara, tem uma onda agora que o pessoal fala assim... E eu também, eu entrei muito nessa onda, assim. Cara, o que é... Eu acho que a hora de eu fazer essa pergunta é agora e lá mais para frente vai ser mais tranquilo, né? Porque é o exercício. Quando eu tô sendo um cara escasso e quando eu tô sendo um cara gastão, nesse exercício aí, eu fazer isso, será que eu tô sendo escasso ou eu tô sendo um cara econômico? Você sabe que essa pergunta ela tá muito mais associada com o autoconhecimento do que qualquer outra coisa. Porque assim, quando você tem plena consciência de quem você é e das suas reais necessidades, você vai ter muito claro aquilo que é de fato algo que eu preciso para minha existência ou aquilo só está alimentando o meu ego. Isso é muito importante. Principalmente em tempos de redes sociais, que parece que quando você abre o Instagram, parece que todo mundo é feliz menos você, cara. Verdade. Parece que todo mundo está bem menos você. Verdade. E aí você começa a olhar para aquilo, você começa a olhar para a vida dos outros, você começa a viver a vida dos outros, você começa a viver os sonhos dos outros. Por quê? Você tem uma crise de identidade, você não se conhece. Você não sabe que aquele carro que você tem... Isso gera um gatilho para ele gastar cada vez mais. Totalmente. E a rede social, a gente sabe que ela existe para isso. Então, o que acontece? Quando você não tem uma plena consciência de quem você é, do que te satisfaz como ser humano, você começa a olhar para o externo. Você começa a olhar para fora. Você começa a olhar para o outro. Aí você começa a viver a vida do outro. Você começa a viver os sonhos dos outros. E aí é onde você começa a ter. Todo mundo está falando que isso aqui é escassez. Todo mundo está falando isso aqui. Mas não. Quando eu me conheço, conheço os meus limites, conheço os meus objetivos e as minhas metas, sei quem eu sou, o que me satisfaz de verdade, eu vou olhar para aquilo assim, eu não preciso desse carro. Qual que é a função de um carro? Levar e trazer. Eu posso ter um carro extremamente confortável, que vai me custar 100, 150 mil reais, dando um exemplo, né? Dando um exemplo aqui. Se eu tenho um carro que é extremamente confortável, me leva e traz e cumpre com a sua função na minha vida, para que eu vou querer ter um carro de 1 milhão? Isso é uma coisa. Agora, você tem lá um cara que você vê, que você segue, que você admira, tem um carro de 1 milhão. Mas o cara tem 50 milhões guardado no banco, guardado em investimento e tudo. Para ele, é a mesma coisa o carro que você tem hoje de 100 mil. Proporcionalmente é a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, você falou, qual que é o limite entre a escassez e a ostentação e etc, etc. É você primeiro olhar, para que eu quero aquilo? O que vai me satisfazer aquilo? Meu ego? Se é meu ego, eu tiro da frente. Porque isso não vai me fazer uma melhor pessoa, isso não vai me satisfazer, porque aí daqui a pouco eu vou querer algo melhor ainda. E algo melhor ainda. E o pior é que depois isso vai levando a um círculo vicioso tão grande que aquele carro de 200 já não é suficiente. Verdade. Só que eu estou ganhando quase a mesma coisa, Iô. Cara, eu fiz um exercício, brinquei com um amigo meu, né? Falei, cara, existe um carro que é uma Mitsubishi. A Mitsubishi Cross. Você já viu a Mitsubishi Cross? É um carro que ele não performou venda, cara. É um carro barato. Só que é um carro muito bom, cara. Muito. Se você pesquisar, é um carro muito bom. E falando de carro importado. Sim. Carro importado, mas peça, etc. Cara, mas o cara, às vezes, ele vai deixar de comprar um carro desse. Tá vendo? Tinha um carro lá, 2023. O
top de linha. Cara, eu tô falando de um carro 2023, top de linha. E era o turbo da... Cara, é uma SUV sensacional. Teto solar. Cara, o carro tem 2 tetos. Pô, tem tudo que você imaginar. Ele é muito melhor que um Jeep... Um Renegade da vida. Cara, muito melhor. E ele não tem tantos problemas igual, às vezes, o Renegade dá. Né, que a gente vê aí. Não falando mal do carro. Mas, enfim. Ele custa 130 mil reais. É o preço dele. 2023, com 40 mil quilômetros rodados. Aí, beleza. Só que no mesmo anúncio ali embaixo, já te mostra, sabe que carro? Uma X1 2015. Qual que dá mais impacto? Onde você se vê dirigindo, andando pelas ruas de Alphaville, Uma X1. Uma X1, uma BMW X1 2015. Tá entendendo? Só que você pensa que é um carro de 8 anos de diferença. Ó, vem cá, você que tem uma X1, não tô dizendo que é contra. Eu tenho um importado também 2015. Eu tenho um importado 2015. Só que esse carro eu não comprei. Esse carro entrou num negócio. É uma coisa bem diferente. Sim. Se eu fosse para comprar um importado, eu já pensaria muito mais. Tá? Porque se é uma coisa que é um desejo, um sonho, compra a sua X1. Tá? É meta, etc. Mas assim, se é um carro, você fala, cara, como que as pessoas vão me ver? Qual impacto vai dar isso? Talvez você precisa pensar mais, cara. Porque, pô, um carro de 8 anos... Então, assim, às vezes, pô, você vai gastar de qualquer forma um valor de 130 mil reais, você pode pegar um carro mais novo, né? Você pode pegar um carro mais novo, um carro... Às vezes até, pô, vou pegar uma linha Honda. Você pega um carro zero por 150 mil reais, não é aquele caro, pá, mas ele segura preço, né? Então, pensando, aí o cara vai falar assim, Johan, mas existe carros aí, uma BMW por 110, 120 mil, e, pô, cara, um popular tá 80 mil reais. Né? Você vai pegar um carrinho aí, um Kwid. Mas, meu irmão, você não vai comprar um Kwid. Você não vai pagar esses 80 mil. Mas 80 mil, você pega um carro ali um pouquinho mais topzinho, 2022, que é um carrão aí, né? E as pessoas, elas não estão preocupadas assim no longo prazo. Elas não estão pensando na revência. Né? Elas estão pensando realmente nessa questão do ego. E eu me enquadro nisso. Eu me enquadro nisso, que eu trabalho com internet. Sim. Pô, eu gosto de coisa boa. Então eu tenho que toda hora revisar minha consciência se eu estou no meu ego ou se eu estou ali pensando, pô, cara. Até porque, Johan, assim, vamos lá, você pensa num carro como uma X1 ou qualquer outro tipo de importado. Beleza. Às vezes, como você mesmo disse, às vezes o nosso trabalho exige que a gente tenha uma presença, fecha contratos, essa coisa. A questão nem é essa nesse caso. Eu posso pagar isso aqui? Eu posso bancar isso aqui? Olha, o que eu conheço de gente que anda de BMW, mas não tem dinheiro nem para pagar o seguro do carro. Caraca. Como é que você anda com um carro importado desse? Por mais que seja 2015, 2012, não interessa. Sim. E você não tem dinheiro para comprar, para pagar o seguro do carro. Cara, eu já fundi um motor de uma Evoque. 25 mil reais foi para pagar. Tá entendendo? Eu faço essa pergunta. Você tem 25 reais? Esses 25 mil reais que eu tinha foi um dinheiro que eu guardei, que eu ia comprar um outro carro. E aí eu precisei pegar um carro emprestado, coisa que eu nunca faço. Eu fui meu irmão e eu fui trabalhar com esse carro. Eu não fui dar rolê. Porque eu tinha vendido olha só, eu vendi um carro meu, tava com dinheiro no banco e tinha mais um dinheiro, eu comprar um carro. Peguei emprestado, o carro fundiu o motor. Aí. E assim, eu falei pro meu amigo, não, cara, tá comigo, eu vou pagar. E eu sou sujeito homem. Só que é o seguinte, você tem que ter dinheiro para pegar emprestado, você tem que ter dinheiro ser seu, cara. Você tem que manter esse carro. É muito louco, cara. Exato. Então, você tem que pensar em tudo, né? A linha, ela pode ser tênue ali entre a escassez e a ostentação em tudo e entender, por exemplo, situações como essa, de que o carro é um instrumento de trabalho, então ele me traz... Mas é diferente porque é como um investimento, ele te traz retorno. Agora, você simplesmente comprar por ostentação sem ter condições, só para poder pousar de gatinho, eu quis tocar até nesse assunto, porque o pintor ele tem escutado isso, ele sente isso, porque hoje ele trabalha nos condomínios e ele sabe que quando ele entra num condomínio com um carro mais bacana, o cliente olha para ele de uma forma diferente. Ele quer isso. Ele quer, meu irmão. Ele tá cansado de andar de carro velho. Então, às vezes é bom, você pode andar num carro bom, mas faça um exercício, conversa ali com
com um amigo seu que entende de carro. Pô, cara, qual é o carro, assim, o custo-benefício e tal. De repente você tá com um carrinho bom aí, você vai fazer uma carta. Sim. Carta de crédito de carro ainda é bom? Sim. Dependendo, sim. Principalmente se você faz compra planejada. Legal. Né? Você faz uma carta de crédito e tudo. Sendo ela planejada, é a melhor opção que tem hoje. Né? Aí quando ela é contemplada, se ele já está pagando, ele tem todo esse tempo para ele decidir que carro ele vai comprar. Não vai chegar na concessionária lá com a carta aprovada e tipo o carro que, pô, sei lá, Exato. que aprovou. Eu já fiz esse carro, eu já fiz esse cara. Eu comprei o que aprovou. Eu comprei, ó, o cara falou assim, esse daqui aprova no seu nome. E às vezes o outro também aprovava, só que ele quer se livrar daquele carro, cara. Exatamente. Então, assim, princípio básico, planejamento, entender, fazer conta, colocar na ponta do lápis, eu consigo manter esse carro? Por que eu estou comprando esse carro? É um instrumento de trabalho? Vai me trazer renda? Vai se pagar isso aqui? Vai, beleza. Não, isso aqui é só para eu poder ostentar, só para eu poder massagear meu ego. Não é o caminho. Né? Principalmente se você não tiver condições. Mas aí, nesse exercício aqui que a gente fez algumas reduções, chegamos aqui a R$900 por mês que ele vai poder guardar. Mais de 10%, está tudo ótimo, beleza. A partir daqui, a gente entra onde? A gente entra em patrimônio. Legal. Aí aqui, ó, nós temos a parte voltada para aplicações financeiras, que aqui você vai colocar todos os seus... Vamos supor que você começou a investir agora, né? Você tem ali a sua carteirinha já de investimentos, você vai colocar suas aplicações financeiras, você vai colocar aqui o seu patrimônio, tanto patrimônio líquido quanto patrimônio imobilizado, principalmente aqui o imobilizado no caso, porque o líquido a gente vai pôr aqui, tá? E aqui as dívidas e os passivos financeiros. Né? Esses dias veio uma pessoa me buscando para poder fazer o seguro e tal. Ele tinha um orçamento determinado para fazer o seguro, né? E ele falou assim: olha, eu vou fazer, só que eu estou aqui agora pagando algumas coisas e tudo. Depois que eu terminar de pagar, eu faço. Então, assim, essa parte das dívidas e dos passivos financeiros vai aqui. Então, só para a gente fazer esse exercício aqui, vou colocar uma coluna só para depois a gente ver no dashboard. Vamos imaginar aí que ele tem lá na XP. Ele tem renda fixa, né? Aí esse valor que ele tem na renda fixa aí é para longo prazo. Ele quer comprar, trocar de carro, enfim. Vamos pensar que ele tenha um CDB. E ele tem guardado lá R$10.000 de CDB. Show. E assim você vai colocando em cada uma dessas colunas aqui, dessas linhas, o tanto que você tem de dinheiro investido. Aí, beleza. Vamos lá no imobilizado. Ele tem um carro, certo? Qual que é o típico carro do pintor? Cara, é assim, existe muito pintor e cada um... É difícil, cara. Difícil? É difícil. Antigamente era o Uno. Era o Uno. A galera tinha Uno. Mas hoje a galera tá... Pô, o cara melhorou, hoje ele tem... graças a Deus, né? Que bom. Eu costumo ver aí que o pintor ele tem um carro médio aí de R$35.000 a 40. É um carro médio. Tá, beleza. Existe alguns que tem carro menos e existe caras que tem carro aí mais caro. Mas eu vou colocar... Beleza. Uma média então, vamos colocar aqui um carro de 60 mil. Tá. E aí, desses 60 mil aqui, ó, ele ainda está devendo 20. Ele já pagou 40, está devendo 20. Então, o saldo líquido dele aqui, ó, é R$40.000. Show. Ele não pode contar com os 60, porque ele tem 20 devedor. Então, é 40 mil que ele pode contar. E vamos colocar essa dívida que ele tem aí. Né? Descrição da dívida, financiamento. Opa. Financiamento, número de parcelas, vamos supor que ele tenha mais 20 parcelas aí de R$1.000 para pagar, o valor R$1.000, certo? Saldo devedor, os 20 mil. Show. Beleza. Então, a gente já preencheu essa parte aqui do patrimônio, beleza? Vamos para os projetos. Você gosta de sonhar, Johan? Demais. Quem não sonha não está vivo, né? É verdade. Então, aqui é onde a gente vai sonhar. Aqui é onde a gente vai listar todos os sonhos, os objetivos, as metas que nós temos de curto, médio e longo prazo. Tá certo? Então, vamos supor que eu quero a casa própria. Casa própria. Vamos supor que o valor da casa própria que eu quero é de R$250.000. Tá? Daqui a quanto tempo eu quero? Vamos supor que é um projeto de médio prazo. Daqui a 3 anos eu quero. Então, a gente vai escrever médio aqui. E aí, ó, você viu que já mudou aqui? Já está aparecendo, para mim, no médio prazo, o valor do meu sonho, 250 mil. Ele já puxou aqui.
Vamos supor que eu quero trocar de carro. Carro novo. Vou escrever aqui. Esse carro que hoje eu tenho de 80, de 60, eu quero um carro de 80. Eu vou melhorar. Só que assim, eu estou pagando esse ainda, tenho 20 parcelas para pagar, né? Então eu vou pensar isso aqui daqui a 5 anos. Então, a longo prazo. Ó, ele já veio para o longo prazo aqui, certo? Maravilha. Aí vamos pensar numa viagem com a família para descansar, que é de curto prazo, né? Uma viagem que vai custar aí R$5.000, um ano, curto. Pronto, já coloquei aqui, ó, minha viagem de curto prazo aqui. Vamos pensar, Johan, que eu quero me aposentar, né? Vamos pensar que essa pessoa aqui, que o Carlos, ele tem aí uma média de 30 anos, que é a média de idade do pintor que te segue e tudo, e ele vai se aposentar com 60, daqui a 30 anos, certo? E aí vamos imaginar que nós fizemos todo o estudo de planejamento de aposentadoria dele e ele precisa, para se aposentar, ele vai precisar de R$1 milhão. A gente vai colocar aqui, ó, 1 milhão, que é o valor que ele precisa para se aposentar. Tá certo? Vamos pensar que a média de fundo de reserva que ele vai precisar, como ele é um autônomo, um profissional liberal, ele precisa de 9 vezes a renda dele, certo? Então, já está aqui, ó, 63 mil. Vamos pensar que ele já tem aí, na reserva dele, fundo de reserva dele, ele tenha R$10.000 guardado. Opa, já mudou aqui, ó, a porcentagem, certo? Vamos supor que para essa viagem aqui, ele tenha R$1.000 guardado. Para essa casa aqui, vamos supor que a esposa que trabalha lá e que ganha R$3.000, ela é CLT, ela tem um fundo de garantia lá, tem um valor lá guardado. Vamos colocar que ela tem R$50.000 lá. Certo? E para aposentadoria, vamos supor aqui que ele tenha R$10.000 guardado para chegar nesses 1 milhão. Você vê que conforme a gente vai preenchendo aqui, isso aqui tem que ser preenchido mensalmente. Legal. Certo? As porcentagens vão mudando. Então, nós já preenchemos aqui os nossos projetos e sonhos, já preenchemos o nosso patrimônio e já preenchemos aqui, ó, o nosso orçamento. Certo? Então, já fizemos a nossa adequação do nosso padrão de vida também, para guardar todo mês R$900. Depois que eu concluir todas essas partes aqui cadastrais, eu venho para lançamento. Aqui é onde eu vou lançar diariamente as minhas despesas e receitas. Tá certo? Então, vamos supor que a gente está aqui, hoje está sendo, vamos colocar aqui um dia qualquer, dia 1/3. 1/3 de 2025. Essa é a data, a descrição aqui do lançamento. Vamos supor que foi no supermercado. Tá. Aqui a gente vai ter que cadastrar, depois, conta cartão. Aqui você vai cadastrar, por exemplo, uma instituição que você tem conta. Vamos supor que o seu saldo inicial, quando você começou a preencher a planilha, foi de R$1.000. Tem que colocar o saldo inicial aqui. Tá. Aí vamos supor que você tem um cartão de crédito da mesma instituição e que você tem um limite de 3.000 lá. O cara certo? que ganha 5 tem limite de 3, é difícil, ele né? ganha 8, na verdade você é sabe, 15, né? Quem ganha 5 tem limite de 15, né? Beleza, tá lá, né? Então, você tem aqui registrado já o cartão, você já tem registrado. Você tem mais de um cartão, você só vem aqui, ó, e arrasta. Você vem aqui no cantinho e arrasta. Beleza. Voltou aqui para o lançamento. Eu vou lançar uma compra parcelada no cartão, então. Aqui eu só vou usar essa função quando a compra for parcelada no cartão. Eu venho aqui, data da próxima parcela. Vamos supor que vai cair ainda este mês, lá dia 20. Certo? Aí eu tenho a descrição aqui. Vamos supor que eu comprei roupa. Parcelado, né? Conta o cartão? Cartão. Aí a instituição que eu registrei, Itaú, está aqui. Valor da parcela, eu comprei lá R$200 a parcela. Número de parcela paga, nenhuma, vai cair ainda. Vamos supor que eu fiz em 5 vezes aqui de R$200. Aí tá, qual que é a categoria dessa despesa aqui? Roupa, vestuário, ela é o quê? Pessoal.
Aqui, ó, vestuário. Eu escolho. Cadastro. Beleza. Registro feito com sucesso. Aperto aqui, ok. Olha só o que ele faz. Que da hora. Ele já lança tudo. Tá certo? Ela é muito boa. Muito boa, tá? Só tem uma questão aqui que a gente vai precisar depois corrigir, é o quê? Sempre que você for lançar saídas, você tem que colocar menos. Ah, tá. Aqui é negativo e não positivo, tá? Só para mostrar para vocês que se vocês fizerem com uma entrada, ele vai ficar azul, Ah, tá. entendeu? Então eu venho aqui, Seleciona. vou excluir, porque tá errado. Opa, venho aqui, agora eu vou fazer de novo para mostrar para vocês. Beleza, roupa. Opa, roupa. Cartão. Itaú. Opa. Valor da parcela 200. 5 parcelas a gente fez, né? R$1.000 aqui. Categoria pessoal. Vestuário. Só que, de novo, tenho que vir aqui, ó, menos 200. Tá? Menos 200, porque é saída. Cadastrar. Você viu que ficou vermelhinho ali o número, né? Opa, agora ficou vermelho, tá vendo? Legal. Aí eu fiz essa compra no supermercado aqui, ó. Eu fiz, vamos supor que foi na conta, foi um Pix que eu paguei. Itaú, que eu já registrei lá. E eu gastei menos R$1.000. Qual que é a categoria de compra? É o quê? De alimentação. Qual que é a subcategoria? Supermercado. Tá. Depois vem aqui, realizado? Sim ou não? Sim, porque eu paguei no Pix. Certo? Esses outros aqui estão como não realizados, estão com essa cor assim mais clara. Por quê? Porque ainda vai cair isso aqui. Tá. A gente está partindo do princípio que a gente ainda vai pagar isso aqui no dia 20/3. Só que ele já lança todas as 5 parcelas. Legal. Beleza? E assim a gente vai fazendo para todas as despesas. Que legal. O que a gente vai ter no final? Como é que a gente faz essa visão? Essa planilha, ela serve também para a empresa? Essa planilha, o que acontece? Você até pode aqui em orçamento, ó, tem uma área que você pode utilizar. Se você é um microempreendedor, um MEI, qualquer coisa do tipo, você pode utilizar essa área aqui, ó, de empresa para poder fazer os seus lançamentos. Tá? Só que ela não vai te atender se você quiser fazer uma análise mais aprofundada, montar um fluxo de caixa, uma análise de DRE, essas coisas não vai entrar. Tá? Cadê a empresa aqui? Outro seguro, seguro previdência, diversos. Não, tranquilo, tranquilo. Mas tem sim, tem aqui a parte de empresas que você pode utilizar para poder... Aqui, ó, empresa. Ah, tá. Assessoria contábil, você paga lá a contabilidade, R$100, né? Aí as despesas da empresa, você vai colocar todas as despesas dela e também o capital de giro que você precisa, e assim você pode utilizar aqui para fazer esse controle. Então ali, ó, pessoal, uma pequena empresa de pintura, o cara vai O conseguir... cara é MEI, ele Show. pode utilizar isso aqui para fazer um controle básico, tá? Mas olha que interessante. Olha isso aqui, Johan. A gente montou uma parte da planilha e agora você vai conseguir enxergar de uma forma aqui bem ampla. Deixa eu colocar só uma entrada financeira para a gente poder ver aqui, ó. Entrada financeira. Vamos supor que no dia 5 do 3, eu tive um serviço que eu recebi, certo? Legal. Eu vou colocar aqui receita. Você pode colocar a descrição dessa receita, obra X, por aí vai. Eu recebi isso aqui em conta. No Itaú, que é onde a pessoa tem conta. E eu recebi, ó, R$5.000. Legal. Aqui é a entrada, então ele tem que ficar azul. Legal. É renda o quê? Isso aqui. Isso aqui, olha, é renda principal. Renda principal. Qual que é a renda? Renda do Carlos. Legal. Recebeu já? Sim, já recebi. Caramba, então muito você vai completo. aqui, ó, sim. Beleza. Olha aqui o controle que eu vou fazer. Olha que bacana. Você já tem aqui, ó, receitas do período. Já entrou 5.000. Eu tive de saídas, de despesas, 1.200 até o momento. Tá. E eu tenho um saldo de 3.800. Que bacana. Aqui, olha, é onde está a mágica do orçamento doméstico. Bacana.
é aqui onde eu vou conseguir visualizar, por exemplo, o meu orçamento de alimentação, ele já foi consumido em 67%. Eu tenho só 33% do meu orçamento para utilizar. E aí é onde eu começo a fazer a gestão das despesas. Bacana. Pô, se eu já gastei 67% e eu estou na metade do mês, eu preciso dar uma maneirada, segurar para ficar dentro do orçamento. E assim a gente vai fazendo. Eu estourei aqui, 200%. Eu estourei os meus gastos pessoais. Por que eu estourei? Você entra lá e dá uma olhada. O que aconteceu? Foi um mês atípico? Que situação que foi? E assim eu consigo ir controlando. Receita, você tem aqui 5 mil, despesas 1.000, saídas, saldo, desculpa. Olha que bacana isso aqui, ó. Eu adoro isso aqui, ó. Os projetos. Reserva de emergência, eu tenho 16%. Quando eu chegar no 100%, isso aqui vai estar todo cheio, esse copo. Curto prazo, meus objetivos, 20%, médio prazo, 20%, longo prazo, 0%, preciso trabalhar nisso aqui. Aposentadoria, 1% dela. Né? Patrimônio, olha só, ativos, quanto que eu tenho ativo imobilizado, quanto que eu tenho de passivo imobilizado, olha quanto que eu tenho de ativo, 70 mil, quanto que eu tenho de passivo, 40. Mas o mais legal, Johan, olha isso aqui. Conforme vai passando os meses, eu vou tendo o meu saldo acumulado aqui, todo mês eu vou guardando aqueles 900. Essa linha aqui, ela só vai subir. E aqui eu consigo ver o meu saldo acumulado. Isso tem que gerar dopamina nele, né, cara? Isso é o que tem que. Essa é a dopamina boa que tem que gerar. Porque conforme você vai fazendo isso, introduzindo na sua vida como um estilo de vida, você vai pegando gosto. Esse é o trabalho chato que tem que se tornar legal, tem que se tornar prazeroso. Tem que se tornar um estilo de vida. Estilo de vida. E cara. tem que envolver a esposa, tem que envolver os filhos, tem que envolver todo mundo nisso aqui. Cara, imagina se isso fosse na escola, né, cara? A gente hoje, a nossa educação ela é muito precária, né? A gente aprende muito do que a gente não vai usar na vida e quase nada do que a gente de verdade precisaria usar. Sensacional. Cara, isso daqui dava para começar na educação infantil, cara. Totalmente. Poxa. Eu acho que empreendedorismo, educação financeira, a parte de, por exemplo, de filosofia, né? Deveria ser desde o início ali, desde a nossa tenra idade para a gente poder... Agora vamos lá. Então já entendi sobre a minha planilha, meus gastos pessoais, como que eu faço essa gestão e até um pouquinho sobre os meus investimentos. Certo. O que eu quero... Pessoal, o que você que está escutando aí é o seguinte... O primeiro passo aí é você cuidar do que... Eu sempre falo, cara, quando a gente entra em finanças, o grande ladrão do pequeno empreendedor não é a empresa. O grande ladrão do empreendedor é a vida dele pessoal. Porque a vida pessoal... Você viu o tanto de dinheiro que vai embora? Cara, a empresa, o cara paga o MEI, o cara às vezes faz uniforme, compra ferramenta e acabou. Já foi. Só que a empresa, ela precisa ser autossustentável porque ela que gera dinheiro. Só que você, meu irmão, você só está levando o dinheiro dela e você às vezes não está colocando dinheiro. Porque se colocasse mais dinheiro nela, ela gastasse um pouquinho mais ali no investimento, né? Se colocasse mais dinheiro no investimento, você estaria rendendo muito mais. Porque a gente falou assim, de carros. Você fala aqui de carros, a galera já fica, cara, se eu falar assim para eles, cara, faz isso que você vai conseguir crédito para financiar o carro. Todo mundo vai. Agora existe uma máquina, uma máquina de massa corrida para um profissional que aplica muita massa corrida, hoje ela custa de 18 mil para cima, uma boa 25 mil. Olha só. Cara, um carro bom, não existe carro bom de 25 mil. É um carro muito, muito mediano. Mediano para baixo, né? Pra ser gentil, né? Mediano é 50 pau. Vamos falar assim, um carro de 25 mil, um carro para você trabalhar. Né? Só com uma máquina de 25 mil você ganha dinheiro pra caramba. É a mesma coisa de ter 2, 3 pessoas trabalhando, colocando massa para você. Sim. Claro que algumas pessoas não vai precisar, pintor de apartamento, etc. Mas, enfim, cara, é você mudar algumas coisas assim na sua vida que vai impactar no futuro. Agora a gente vai fazer um cálculo de uma previdência privada. Né? Ele precisa ter previdência privada? Precisa. Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente tem alguns pilares, certo? A gente tem o pilar do fundo de reserva, a gente tem o pilar dos investimentos para cumprir com seus objetivos e metas de curto, médio e longo prazo, e a gente tem o pilar da aposentadoria, tá certo? Então, vamos pensar que o Carlos, que está guardando R$900 por mês,
O Carlos que está guardando R$ 900 por mês, Johan, ele vai guardar desses 900, 150 para a aposentadoria dele. Ele vai guardar R$ 150 por mês a aposentadoria dele. Tá. A gente está aqui numa calculadora de juros compostos, tá certo? E aí vamos pensar que ele vai colocar numa previdência privada esse valor todo mês, religiosamente, por 30 anos. Peraí. Isso. Isso, Aham, é que tava aham. aquela tela ainda. Show. Menos mal, porque estava com um valor errado. Aí, ó, que legal. Vamos lá. Agora a gente... Pessoal, o que eu quero que você entenda agora? Preste muita atenção. Previdência privada. Você não vai se aposentar pelo INSS. Não faça isso. Cara, não conte que você vai se aposentar. E, mas pra que eu pago o MEI? Cara, pague o MEI porque você precisa ter um CNPJ para iniciar. E outra, tudo bem, você vai... Primeiro, se o INSS de fato não quebrar até lá. Um dia você vai se aposentar. Exato. Paga, porque é um mínimo ali, um salário mínimo que você vai, entendeu? Que você vai ter ali no final da sua vida, que vai te ajudar, pelo menos você pagar o convênio médico. Pelo menos você pagar o convênio médico, você vai ter o dinheiro ali que você vai usar para aquele salário ali, tá certo? Agora, a gente falou dos pilares. Fundo de reserva, investimentos de curto, médio e longo prazo e aposentadoria, certo? O Carlos, que guarda agora R$ 900 por mês, ele vai tirar desses 900... R$ 150 por 30 anos, tá certo? Por 30 anos, ele vai... Vou colocar aqui 30 anos numa previdência O Carlos privada. hoje tem 30 anos, ele vai se aposentar com 60? Com 60. Vamos colocar Show. 60. Nem vai dar para ele se aposentar com 60, tá? Vai ter que ser 35, por causa do fator previdenciário. Tá. Ele vai ter que se aposentar com 65 anos, que é a idade mínima, tá? Beleza. Então, se ele guardar todo mês R$ 150 por 35 anos, hoje, com a Selic como está, a gente vai considerar... As previdências, qual que é o limite aí de prazo de previdência hoje? Na verdade, limite de prazo não existe. Tá. O que existe é assim, você ter um prazo para você resgatar. Tá. Não, é isso Ah, mesmo. tá. Você pode resgatar com 50, com 55, com 60, 65 anos. Eu digo de anos, não de idade. Você fala assim, por quanto tempo você pode ter a isso. previdência? Posso colocar para 10 anos? Você pode colocar o tempo que você quiser. Eu, dentro do planejamento financeiro que a gente faz para os nossos clientes, eu às vezes faço previdência para criança, para bebê. Entendi. E aí ele vai... É mesmo? Para bebê, para fundo educacional. Ah, tá. Exatamente. Então, o que acontece? Vamos supor que o Carlos lá pegou 30 anos, começou. Tá? Lembra que eu falei, quanto antes você começar, depois a gente pode até fazer esse exercício aqui. Quanto antes você começar, melhor. Vamos considerar, hoje a Selic está 14,25, mas vamos considerar aqui que a renda fixa hoje está pagando 1% ao mês, tá bom? 35 anos, eu vou calcular aqui e olha só. Olha isso aqui. Se ele guardar por 35 anos R$ 150 por muita grana. mês. É muita grana. Lembra que a gente falou que o cara gasta com cigarro 300 e pouco? Se ele guardar R$ 150 por mês em uma previdência que renda mais ou menos isso que a gente está falando, ele vai ter... Olha que loucura isso, Johan. Olha o total investido nesses R$ 150 35 anos, R$ 63.000. Olha o total de juros em 35 anos. R$ 763 mil. É absurdo. O poder dos juros compostos. Caramba, cara. Loucura, né? Que loucura. Se ele guardasse debaixo do... O que você está dizendo para a audiência? Porque assim, ele guardou 63 mil Isso, se ele guardasse debaixo do colchão e esse dinheiro fosse corrigido pelo menos pela inflação, hoje ele teria em 35 anos, teria R$ 63 mil. Caramba. Só que como ele colocou num fundo que rende 1% ao mês, a juros compostos por 35 anos... Você fala assim pra galera, cara, é 1% ao mês. Eu não quero, é pouco dinheiro. Pouquinho, mas esse é o ponto, é a Juros visão compostos. do futuro, juros compostos. Ele vai ter de juros compostos R$ 763 mil. E aí, Johan, é o seguinte, no final das contas, lá com 65 anos, ele vai ter R$ 826 mil. Caramba. Como que R$ 150 por mês pode se transformar em 826 mil? Com disciplina e constância. É isso.
É se você ganhar 5 mil, você esquecer, pelo menos você ganha 5 mil. Ah, mas e o mês que eu tô mal? Cara, de um mês você tá mal, no outro mês você paga 300. Exato. Outra coisa, se a pessoa é CLT, por exemplo, então, se o cara, mesmo sendo ele profissional liberal, autônomo, que ganha a média de 5 mil, mas ele pega uma obra boa ali, pegou 8, pegou 9, coloca esse dinheiro lá. Legal. Entendeu? E aí, eu vou ensinar um truque aqui que talvez muitos não conheçam, não saibam, tá certo? Ele chegou lá no final, desculpa, ele chegou lá no final para se aposentar, 65 anos, com 826 mil. Ele tem a seguinte opção. Ele pode sacar de uma vez, Tá. ele pode pegar esses 826 e receber por um prazo de 30 anos, vamos supor, até o fim da vida dele. Vamos supor que a média do brasileiro hoje seja de 85 anos, média de vida. Ele vai se aposentar com 65, ele tem mais 20 anos que ele vai receber esses 826 como renda. Caraca. Quanto que daria 826 mil como renda em 20 anos? Então, a gente vai pegar aqui, dividido por 20 anos. 41.300 dividido por 12 meses. R$ 3.400 por mês. Mais os 2 mil lá da aposentadoria do INSS, já dá uma renda que ele receberia hoje, trabalhando. 5 mil. Caraca. Entendeu? Beleza. Agora, ele pode fazer isso, receber como renda 3.441, ou ele pode pegar esses 826 mil, tirar de uma vez, colocar numa conta de investimentos que vai render 1% ao mês. Quanto que dá? R$ 8.260. Caramba. Mais os 2 mil da aposentadoria, 10 mil. Ele, com R$ 150 por mês, ele dobra a renda dele na aposentadoria. Caramba. Agora, fala uma coisa para mim. Isso é algo que não está ao alcance do profissional que trabalha com pintura hoje no Brasil? Totalmente. Está no alcance de qualquer pessoa. Sim, sim. Agora vamos fazer uma conta. Ah, Vamos fazer uma conta. A gente pensou em 35 anos, tá? 35 anos. Vamos voltar lá pra cima. Aham. Mas olha aqui, cara, eu tô com 40 anos agora. Ok. 25. Vamos fazer um de 20. Vamos fazer um de 20. 20 anos de nessas 20. condições. Não, 150 não. Como ele. Ah, Eu, já tem 40, vai pensa poder assim, contribuir mais. Ok. todo mundo, eu acho que todo mundo teve suas escolhas. Aham. Teve. Eu não vou entrar nesse assunto de escolhas, mas infelizmente esse nosso amigo não chegou esse conteúdo para ele lá no passado. Exato. Não te seguia. Vamos fazer. Não me seguia. Pô, cara, o Johan ainda não era nascido na época dele. Também, né, cara? Mas vamos lá, ele tem 40 anos, tá? Hoje ele tem 40 anos e ele quer se aposentar com 60. Ele entende que cara, eu vou aguentar trabalhar na pintura até os meus 60 anos. Eu quero só até os 60. Só que aí, Johan, poxa, cara, eu entendo que eu vou precisar colocar um pouco mais de dinheiro. E se você não entende, você vai precisar, meu amigo. Aham. Vamos colocar aí, cara, vamos colocar R$400. 400. Vamos lá. Vamos fazer uma conta de 400. Tô 400 falando uma coisa e- que é possível, Sim, tá? exato. 400. Até porque o profissional que está há anos na pintura e com 40 anos ganha mais de 5 mil, certo? Beleza. 20 anos. E se ele limpar? Se ele só parar de fumar? Se ele fuma hoje, se ele só parar de fumar, ele consegue. Se ele cortar a coca... não fumo, mas tomo coca. Ó, Consegue. esse papo aí, porque assim, ó... É muito engraçado, mas... Existe muito evangélico, cara. Muito, 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 muito evangélico. E, na verdade, a gente tá falando de cigarro aqui, mas eu vou falar que 10% da galera que me segue, só 10% fuma. Ok. Mas, cara, eu tenho uma quantidade de seguidor que é evangélico. Aham. Que toma uma coca que não tá Irmão, escrito. e os caras têm... eu não sei quem inventou esse bendito ditado que crente não bebe, mas come. E eles fizeram isso daí virar um mantra. Aham. E a galera come demais mesmo, cara. Pois é. Só que aí vai 2, 3 lanches na semana. Ainda peca pela gula, né? Exato, ainda pega pela gula. Né? Tô falando isso daí pra você dar risada. Não precisa ficar bravo, a gente não. tá Viu? Pelo amor de brincando. Deus. Povo né? de Deus, a gente tá Se você brincando. for religioso, você vai ficar bravo. Se É. você for um cara cristão, você vai dar risada. Olha só. Vamos fazer a conta. Vamos pra magia das contas. Olha só. Imagina que você vai deixar de comer... Deixa de comer aquele hamburgão 3 vezes na semana. Come só uma vez na semana.
Você vai perder sua barriga, você vai cuidar do templo, do Vai ficar Espírito mais Santo. bonito. Vai ficar mais bonito, cara. Exato. Vai cuidar da saúde. Vamos lá. Olha só, nessas circunstâncias aí, nesse cenário que você pintou... Cara, olha que loucura, cara. Olha que loucura. Ele vai ter investido muito mais dinheiro, só que o tempo dos juros... Cara, o juro composto, ele é louco, né, cara? É que o tempo mais vida. os juros compostos, eles são variáveis extremamente importantes, assim como Caramba. a sua capacidade de aporte. É por isso que eu escutei assim, depende da idade, a previdência ela não é tão negócio. Hoje, Não é interessante. você acredita que eu escuto previdência privada já tem uns 8 anos? Aham. Eu nunca tinha entendido isso. Eu nunca tinha entendido isso. Por que a previdência... Eu pensava que era por conta do tempo, né? Falei, porque, cara, eu acho que quanto mais tempo ficar, o cara vai ter colocado mais dinheiro. Sim. E não é a quantidade de dinheiro que ele colocou, mas não é só a quantidade de dinheiro que ele colocou. Exatamente. E assim... É os juros composto versus mais anos, tempo né? Mais o versus aporte. tempo versus aporte. Aporte versus tempo versus os juros. E aí ele tá com 300 mil só. Ele tá com 368. Ou seja, ele Caramba. colocou mais dinheiro, só que ele colocou mais dinheiro por menos tempo, Entendi. mas com a mesma variável de taxa. Entendi. É a mesma taxa. É a mesma taxa. Você vê como o tempo... Agora, você quer fazer um exercício bem Vamos rápido falar que ele vai aqui? colocar com 65. Vamos falar que... Joga ali mais 5 anos, só pra gente ver o que 65. acontece. Vamos ver o que acontece. Olha como Opa! muda. 5 aninhos. O dobro. Olha 5 isso. aninhos. Olha isso. É Irmão, sério. Ó, olha só. 368 mil, 20 anos. O Mais apress- 5 anos. O apressado come cru. Olha só. Se você falar assim, cara, eu já tô com 60 anos, né? Daqui a pouco, ó, lá na frente, você fala, pô, já tô com 60 anos, mas eu vou aguentar mais 5. Olha isso aqui. 300 mil reais a mais em Poxa. 5 anos. O que você demorou? Olha isso, gente. Caraca, O que cara. você demorou? Essas contas elas são malucas, né, cara? 20 anos pra juntar, em mais 5, você dobra quase. É por isso que tem aquele ditado, o cara ele demora, 10 anos pra juntar 1 milhão e o segundo milhão ele faz rapidinho, cara. Você lembra o que eu te falei? Quanto mais cedo você começar, melhor? Sim. Olha isso aqui, se a pessoa está começando com 150 que seja, tá? Aquele 150 mesmo do Carlos. Só que ele começou com 20. Tá. E ele vai se aposentar com 60. Tá. 40 anos. Chuta. Antes de eu calcular aqui, Cara, eu chuta. vou colocar uma milha. Uma milha. 1 milhão e 400. 1 milhão e 400 mil. Olha loucura, quanto ele guardou. Se ele guardasse debaixo do colchão, 40 anos, 150 reais. Cara, isso... 72 mil. Esse conteúdo daria até um puta de um rios, assim, muito louco. 72 Pra mil. sua área, hein, cara? Ia Sim. ficar top. 72 mil. Caraca. 1 milhão 396 mil só de juros compostos por 40 anos. Aí aquele pulo do gato que eu falei. Pega esse dinheiro todo, investe na renda fixa a 1% ao mês. Você vai ter 15 mil reais de renda todo mês. Então, se eu quiser amanhã ter uma renda de 15 mil reais, eu preciso ter 1,5 milhão investido. Hoje, se você é um conservador, Aham. né, renda fixa, sim, Tá. hoje dá. O que é um intermediário? O que é um investimento intermediário Um hoje? investimento intermediário hoje, por exemplo, fundos de investimentos, você tem como intermediários. Eu considero, apesar de ser renda É que variável... você não vai jogar todo o dinheiro num lugar só também. Exato, tem que ter diversificação, né? Mas assim, você fala fundos de investimentos multimercado, ele pode ser considerado intermediário. Eu enxergo, por exemplo, o fundo imobiliário, né, com umas características de moderado, principalmente dependendo do tipo de fundo imobiliário. Você pode aí... você tem tanto os dividendos que você recebe, como também ali a valorização O da pessoal cota. tem falado muito de jogar dinheiro pra fora, assim, né? Investir lá Sim, fora. investir fora é muito importante. Geralmente, eu recomendo aos meus clientes que coloquem pelo menos 10% do seu patrimônio lá fora. Tem uma série de vantagens, Johan, se investir fora do Brasil. Você sai do risco país. Dependendo de onde você investir, da jurisdição que você investir, você tem elisão fiscal, que é isenção de imposto de Imagina renda. esse cara que começou a investir no dólar a 2 e do nada o dólar tá a 6. É o ágio cambial que você tem.
né? O ágil é a diferença positiva de um para o outro. Na minha cabeça não tem como subir mais de 6. Mas você viu que bateu, né? Recentemente eu bateu achava que 6 não e passava pouco, de né? 5, agora tá 6. Cara, Exatamente. Né? Deus queira que não, mas... Então, assim, depende, né? Tem gente que quer que sim. Sim. Se você é um investidor... Vai depender do ponto de vista, né? É a mesma coisa que a gente fala, a taxa de juros está muito alta, né? Então, isso é bom ou é ruim? Depende. Obviamente que, do ponto de vista macroeconômico, isso não é bom para a economia, isso não é bom para o país. Mas para quem é investidor, você sai do risco, vai para uma renda fixa, você vai ganhar 15% na renda fixa. Cara, hoje a taxa Selic ela bateu 14%. 14,25. 14,25. Do dia que a gente está gravando. Me tira uma dúvida, né? Que eu acredito que meus amigos também pode ser a dúvida deles. Se eu começar a investir hoje e colocar lá, sei lá, eu fechar um planinho lá, um tesouro, né? Uhum. E a taxa está em cima de 14,25. Uhum. Beleza, eu fechei para pagar R$250 por mês lá, aquela... Uhum. Enfim. Estou emprestando dinheiro pro governo. Sim. Aportei, Tesouro é sei isso. lá, R$3.000 e vou pagar uma mensalidade de 250 conto. Uhum. E aí isso está em cima de 14. Só que, sei lá, o ano que vem ela baixou. Uhum. Foi no que foi esse acordo que eu fiz, fica em cima dos 14, ou o ano que vem ela baixou, ele vai baixar também? Depende do tipo de produto que você comprou Tá. do Tesouro. Ele pode ser pré-fixado ou pós-fixado. Entendi. Em ambos os casos, Explica você pra pode gente, ganhar que é ou isso? perder dinheiro, tanto no pré quanto no pós. Pré-fixado é aquele produto que você compra, que você já sabe o quanto você vai receber. Entendi. Então, por exemplo, 12% ao ano, pré-fixado. Entendi. Eu já sei que se eu colocar R$1.000 lá, em um ano ele vai render 12%. Tá? Vai render lá R$120. Pós-fixado, eu não sei o quanto eu vou receber, porque ele está atrelado a algum índice. Entendi. Ou seja, Ele IPCA pode ser... mais. Entendi. IPCA mais 6%. O IPCA é variável. Entendi. Todo dia lá o IPCA varia. Então, vamos supor que em um mês o IPCA foi... O IPCA é a inflação, tá? Para o pessoal que não sabe. Então, vamos supor que um mês a inflação variou para 0,5% em um mês. E aí eu vou ganhar IPCA mais X valor. Só que no mês seguinte, a inflação foi maior. Então, eu vou ganhar mais. Tá. Só que se a inflação for menor, eu ganho menos. E por aí vai. Só que eu sempre vou ganhar a mais do que a inflação. Quando ele fala IPCA mais, é o índice da inflação mais uma porcentagem fixa. Entendeu? Só que em ambos os casos, você pode ganhar ou perder dinheiro. Né? Não ganhar... Mas por que o pessoal fala muito assim, agora compensa você investir porque a taxa está em 14? É que quando a pessoa fala assim, compensa você investir em renda fixa... Ah, entendi. Porque a taxa Selic está em 14,25, é porque você sai do risco de um tipo de investimento mais volátil, mais arriscado, como ações. Uhum. Né? Por isso que a ação, a Ibovespa... A bolsa... A bolsa está em queda, assim, você não vê... Cara, como eu sigo há muito tempo, é muito louco. A galera não fala mais, assim. Você não vê nenhum investidor aí de YouTube falando de comprar a ação da fulana. Ninguém fala. Porque o momento tá para renda fixa. Renda fixa. Né? As carteiras têm sido migradas mais para renda fixa. E isso é ruim e é ruim para o mercado porque você está tirando dinheiro das empresas, né? As empresas não estão recebendo os aportes. Até certo ponto, sim. Até certo ponto, sim. E o governo ele tá cagando para isso. É ruim para as empresas em vários aspectos, né? Do ponto de vista eu não estou dizendo, vou até fazer mas assim, o governo em si, ele não está preocupado com isso. Ele não cria uma lei de proteção para as empresas, porque assim, o mercado financeiro, ele vai para onde o dinheiro está indo, né, cara? Uhum. E aí o dinheiro dos investidores que faz as empresas girarem, a galera tá tudo vendendo, tirando. Ou simplesmente o cara deixa esse dinheiro lá e não coloca mais. Sim. Essa análise ela tem que ser um pouco mais aprofundada. A gente tem que entrar em aspectos políticos, econômicos e sociais para a gente poder entender tudo isso, né, num contexto bem mais amplo. Mas, enfim. Estamos falando isso hoje, março de 2025. Exato. Em resumo, dependendo da linha de... Aqui eu não estou falando de viés político nem nada, mas dependendo da linha de governo que estiver no comando, a gente vai ter... as ações públicas mais voltadas para os gastos, e isso eleva o custo de vida,
pressiona a inflação, pressiona a taxa, né? Do que governos mais liberais, governos mais voltados para o capitalismo e por aí vai. Né? Onde existe governos mais capitalistas, existe ali uma abertura de mercado muito maior para o investimento estrangeiro. A tendência é um jogo. Por quê? Quanto mais eu tenho consumo, maior é a inflação. Porque é a lei da oferta e demanda. Se eu tenho muito consumo de algo, certo? Esse copo que você está aí, eu tenho uma demanda muito grande por ele, eu tenho poucos copos, o que eu começo a fazer? Vender mais caro. Sim. Quando eu vendo mais caro, eu aumento o preço. Isso faz com que a inflação suba. E aí, o que o governo faz para diminuir a inflação? Porque as coisas começam a ficar muito caras. Ele começa a imprimir dinheiro. Ele pode fazer isso, mas ele tem um mecanismo da taxa de juros. Entendi. Ele aumenta a taxa de juros. Quando ele aumenta a taxa de juros, a Selic, por exemplo, o que ele faz? Ele tira do mercado o dinheiro. O dinheiro fica mais caro, o crédito fica mais caro. Com isso, as pessoas pegam menos dinheiro, pegam menos empréstimos, consomem menos. Isso impacta a cadeia como um todo. Consumindo menos, esse copo que um monte de gente estava indo atrás começa a deixar de ir. O que o fabricante faz? Começa a diminuir o preço. Tá entendendo? Então, Entendi. é um jogo, né? É um jogo que precisa ter um equilíbrio, obviamente, para que isso seja bom para todo mundo. O problema é que, dependendo de quem está no comando do país, quem está não pensa muito por nisso. isso que, assim, né, até não é viés político nem nada. Uhum. Eu sou um cara totalmente apolítico, cara. Talvez pelo meu gosto, por ser Sim. empresário, a galera, esse cara, o Johan é de direita. Cara, eu Sim. não entendo nada de direita, de esquerda, assim, e nem quero entender, né? O que eu entendo é o seguinte, eu sou um cara que eu me preocupo com a minha empresa, né? Eu me preocupo com o meu país. E eu percebo que determinados, eu não vou dizer nem o governante, mas determinado, quem está ali atrás da parte financeira, que é o economista, cara, a coisa muda. E ela pode mudar para o bem ou para o mal para a população, mas ela pode mudar para o bem ou para o mal para o investidor. Sim. Porque, assim, dependendo do governo, pode ser ruim para a população, mas para o investidor, o cara tá nem aí. Eu escutei um dia o cara falou, o cara vê sangue na rua, né? Mas sem fugir da nossa aula. Sim. Né? Sem fugir da nossa aula, porque se o assunto ele começa a ficar ali picante, né? Vai E embora. Mas o que eu queria trazer aí para a galera? O que é interessante, né? Eu fazer minha previdência, independente do governo que está hoje. Cara, o governo, eu tenho certeza que o Brasil não vai quebrar. Ele pode ficar assim numa situação caótica, mas o Brasil é um país diferente, né? Ele é um país, a gente sofreu tanta coisa, cara. Anos 90, anos 80, anos 2000, mudança de moeda, e nós estamos aqui. E o cara ele fica com esse negócio assim, porque a gente, aí falando de política, a gente está numa guerra de esquerda e direita. A direita fala assim, cara, o Brasil vai quebrar. Quando tá a direita no poder, a esquerda fala o Brasil tá uma porcaria, ele vai quebrar. Então fica esse jogo, você tá no meio. Né? Apesar de eu não estar tão satisfeito com algumas situações do nosso país, eu digo para vocês com toda certeza, eu não parei de investir em nenhum governo. Eu não parei de colocar dinheiro no meu futuro em nenhum momento. Eu acredito que você também não. Com certeza. E aí, cara, esse cara ele fica ali naquela situação de tipo assim, pô, cara, eu acho que eu não vou nem colocar dinheiro, não compensa. Eu não vou fazer uma previdência, não compensa. Eu vou esperar a melhor hora. E não existe a melhor hora, é agora, né, cara? Exatamente. E é a constância. É a mesma coisa quando alguém chega para mim e fala assim, alguém chega e pergunta, sei lá, eu quero comprar dólar. Qual que é o melhor momento de comprar dólar? Sempre. Porque você pega a média. Sim. Você vai pegar a alta, você vai pegar a baixa e vai acontecer. Você pega a média. É verdade. Criptomoeda, como é comprar? Cara, depende, mas assim, se você investe em criptomoeda, por exemplo, para longo prazo, como uma reserva de valor, você compra sempre. Todo mês você compra ali, porque você não vai vender. Você já viu o índice do ouro? Cara, o ouro... Putz, cara, eu vou te falar isso porque eu achei que eu tinha perdido uma aliança, né? Eu achei que eu tinha perdido uma aliança que foi a que eu casei. E eu paguei, acho que foi R$2.000 no par de alianças. E agora eu fui comprar aliança de novo. Cara, a mesma aliança, ela custa R$4.000. É isso aí. Mas você tem... Cara, o lugar que eu faço lá no centro, o modelo da aliança não importa. O que importa é a grama. Sim. Então você vê o ouro, assim, a desvalorização, como o ouro ele vai subindo. Sim. E com o mesmo dinheiro você não consegue comprar a mesma quantidade de ouro. Porque é uma reserva de valor. É um produto escasso.
Assim como o dólar é uma reserva de valor, uma reserva de valor ela não perde o seu valor ao longo do tempo, ela só ganha. Lembra em 94, quando o plano real foi lançado, a paridade cambial era 1 por 1. Era R$1 por $1. Hoje, 6 por 1. Caraca. E aí? Eu vou investir em reais ou eu vou investir em dólar? Legal. Tá entendendo? Legal. Então, assim, resumindo assim, todo o nosso bate-papo, toda a nossa conversa, a aula e tudo isso, importante, começar o quanto antes possível. Tá. Se pagar primeiro. Show. Se organizar e colocar isso na ponta do lápis. E pensar Independente da sua idade, faça independente agora. da sua idade, comece. É legal para você fazer assim, porque a gente poderia trazer vários produtos aí Sim. Existe infinidade de produtos, e se você for conversar com outro consultor, não, ele fala, cara, não esquece previdência, vai fazer isso. Só que eu vou dizer para você, um boletinho desse daqui você paga, porque a maioria dos caras eles não tem a consciência de guardar dinheiro. Exato. Então você eu pode prefiro fazer débito automático. Exato, faz débito automático. E vai ser... É o princípio do seu futuro. Aí uma outra situação que eu vou colocar aqui para eles, que eles podem fazer, é uma forma de guardar dinheiro aí. Eu gosto muito de investir em imóveis, né? E aí ele pode... Você acha que ainda é investimento uma carta de crédito de imóveis? Vai depender, tudo depende, Johan, de qual é o seu objetivo e qual que é a sua urgência. Tá? Eu atendo muita gente nessas situações, e aí o que acontece? O que você quer? Você quer comprar um imóvel. Tá, você quer mudar quando? Para quando? Para daqui a 2 meses. Consórcio não é. Não. O que eu quero dizer assim, é fazer aquela poupança forçada. Sabe se for a sua única saída, se a única forma de você guardar dinheiro é essa, faça. Porque o que acontece aqui? No mundo do investimento, o cara que te procura, o cara normal que te procura é um cara que ele ou quer se tornar um cara mais organizado, ou ele é organizado, certo? E quer melhorar. O desorganizado, ele não te procura. Não procura, não aguenta o tranco. Ele não aguenta o tranco. É isso. Só que o cara que ele quer melhorar, ele vai atrás de um consultor, né? Do especialista. Sim. E aí, só que o cara que eu estou falando aqui, que está escutando a gente durante essa 1 hora, ele pensa só. Ele é um cara que ele não se preocupa com isso, porque na obra não se fala disso. E ele não tem na cabeça dele facilmente guardar dinheiro. Então, se ele vê esse dinheiro, ele torra. Ele vê esse dinheiro, ele vai comprar uma máquina, ele vai comprar uma ferramenta, etc. E ele está ali na cara, estou investindo. Só que ele esquece que ele vai precisar um dia se aposentar, ele esquece que, cara, se a gente pensar no valor da casa, que é o valor da moeda, ela vai desvalorizando mais. Sim, vamos aqui. O imóvel, a tendência é ele se valorizar. Cara, o apartamento aqui na Avenida, aqui o Andrômeda, ele saiu por 1 milhão e pouquinho. Hoje não. Você não compra por 3 milhões ele. Ele é de 4 a 5 milhões. Olha só. Ele tem 6 anos de vida, desde o nascimento do empreendimento. Aí você pensa, cara, a melhor hora de você comprar um imóvel é agora. Se eu tiver, um exemplo, essa grana aqui e um imóvel quitado, não, esquece. Cara, é o melhor dos mundos. Esquece. E ele vê muito mais sentido de pagar uma mensalidade de um financiamento de um imóvel do que até da Previdência. Exato. Então, o que você acha aí? Você acha que é legal eu tentar um financiamento? Hoje, vamos falar assim, eu pago aluguel, o cara está pagando R$1.500. E ele vai atrás de ganhar um pouquinho mais para poder pagar uma parcela. Você acha legal, de repente, ele guardar um dinheiro e dar uma entrada? Ou ele fazer um consórcio? Então, vou falar assim, eu vou falar a média de um cara de 40 anos. Hoje ele tem 35 a 40 anos. Tudo vai depender, primeiro, da urgência dele. Não, meu irmão, ele tá no aluguel, R$1.500, ganhando 5, a esposa 2, 3. Vou falar, ele tá com a renda de 7, 8 mil reais. O que você acha? Cara, o que você, como investidor... Eu sou esse cara e eu tô te fazendo essa pergunta. Olha, eu diria o seguinte, se você está pagando aluguel, esse aluguel está confortável na sua renda e você tem a disponibilidade de tempo para você investir numa carta de crédito, se planejar, para depois você chegar lá e dar um lance, e pegar esse dinheiro e comprar, eu iria pelo consórcio, porque no longo prazo isso vai ser muito mais barato para você. Os juros? Não tem juros. Consórcio não tem juros. Tá? O que o consórcio tem é uma taxa administrativa, mais o ajuste do INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Que no final daria... 4% por ano. Mais ou menos, 4 a 5%.
E no final daria uns 15, dá mais ou menos uns 20% do valor contratado? Taxa administrativa total daria mais ou menos uns 20% média. Média de 20 a 25? Só que você vai diluir isso aí em 15 anos, que é o prazo mais ou menos do consórcio. Sai 1,2 por ano, Caraca. mais os 3, 4% de INCC. E hoje, quanto que é a porcentagem do financiamento da Caixa aí? Caixa e Itaú? Vai estar na casa dos 10, 11% ao ano. Então você aí, vai estar trocando em 25 anos. Em 25 anos. São 30 anos o financiamento. Cara, dá para fazer com essa. Não, essa aqui não é, porque essa aqui é de juros compostos para investimentos. Entendi. Teria que ser seja Price ou seja de saque, teria que ser uma calculadora específica para isso. Mas, de qualquer forma, em média, você vai estar pagando de 2 a 2,5 o valor do apartamento, do imóvel. Tá. E no consórcio você vai pagar uma média de 25%, 30% do valor do imóvel. Do no crédito. final, eu posso falar que ele pagou 2 apartamentos num financiamento? Seguramente. Tá. Seguramente. Então, beleza. Você conseguiu conquistar na cabeça ali mais pensando em investimento, o mais burro seria o investimento normal. Sim. Tá. Mas beleza. Só que aí ele vai te dar ele tá ali na sua frente que ele vai te trucar. Mas, cara, olha só. Minha mãe tinha uma casa que ela pagou 50 mil. Hoje vale 250 mil. Ela financiou, mas mesmo assim ainda deu ROI. Então, só que o problema não é nem tanto esse. Legal. Porque você consegue chegar no mesmo objetivo através de casa de consórcio. Só que o seu ROI vai ser maior. Tá. Certo? Um tempo menor de custo. Uma taxa menor, né? de compra, de valor que você vai pagar no final das contas. Né? Eu tenho casos, e às vezes as pessoas chegam e falam assim, eu financio ou alugo. Por isso que eu falo que essa questão da urgência ela é importante. Você quer mudar quando? Daqui a 2 meses? Financia. Tá. Você quer se planejar para daqui a 5 anos? Você tem capacidade de aporte, guardar para investir? Você vai ter dinheiro para depois ali dar o lance? Consórcio. E tem que se atentar, porque assim, o financiamento já fala se você pode e você não pode. E o consórcio, você pode cair na pegadinha de ser contemplado e você não ter ali renda suficiente para aprovar ali, porque é como se fosse um... Na verdade, no consórcio, geralmente, você já tem ali a aprovação de crédito no momento da aquisição. Né? No momento da aquisição, você já pode ser negado ali se você não tiver um score bom, se você tiver algum problema de crédito e tal, enfim, você pode ser negado ali na hora. Entendi. Né? Também. Mas, assim, em resumo, eu acho que o mais importante disso tudo é o quê? Se planeje. Tá. Seja para comprar uma casa, seja para comprar um carro, seja para aposentadoria, seja para o que for. Evite, não gaste mais do que você ganha. Isso é coisa assim, básica. Né? Viva com menos aquilo que você ganha. Guarde pelo menos 10% todo mês. Pensa no fundo de reserva, pensa na aposentadoria. Né? E acompanhe as suas receitas, as suas despesas mensalmente, até o ponto de que isso vire um estilo de vida e você não precise mais fazer isso. Maravilha, sensacional. Meu irmão, tem muita coisa que a gente gostaria de ter compartilhado aqui. Me chama de novo. O tempo... Não, vamos embora. Tem uma outra situação aqui, né? A gente vai deixar para uma próxima oportunidade, que ele precisa fazer também um seguro de vida. Né? Seguro Faz parte de vida. da gestão de risco. Eu até falei nos meus stories. Cara, hoje um seguro de vida de... Quanto que tá... Para você falar também. Assim, varia, né? Mas um cidadão como eu, de 30 anos hoje, né? Pagando... O meu ali deu R$290. R$290 com prêmio de 1 milhão. Com prêmio de 1 milhão. Indenização de 1 milhão. Indenização de 1 milhão. É isso. Tá? Se caso vinha a falecer... Teve um seguidor seu que me buscou aquele dia e falou assim, eu quero um igual do Johan, igualzinho. E eu fiz igualzinho o mesmo, seu. Ele fez igual? Deu 295, deu R$5 a mais o dele. Legal. Ficou todo feliz. Se porventura ele vir faltar, a esposa dele vai ter 1 milhão. 1 milhão de reais. Você não tem ainda aí, né? Você não tem. Não precisa nem mostrar, mas... Será que a gente tem aqui para eu falar? Então vamos lá. Ó. Se porventura, né, vir a falecer... Prêmio de 1 milhão para a viúva. Indenização para a viúva feliz. Legal. Para ela poder viver a vida. Para ela poder... Não, a gente brinca assim, mas assim, a gente costuma falar, para ela poder viver o luto dela. É verdade. Né? Porque às vezes acontece alguma coisa, a pessoa... Irmão... Fica preocupando com o boleto, com isso, com aquilo. Perder um esposo. Provedor. Provedor.
E sem grana é muito louco. Entendeu? Meu irmão, Com filho. eu perdi 2 tios. Eu perdi 2 tios aí esse último mês. E eu acho que foi R$1.200 para enterrar, cara. E isso porque os 2 tinham plano funerário. Mesmo com plano, teve que pagar taxa lá para enterrar R$800. Olha só. Aí vamos lá. Aqui você tem cobertura de morte, capital assegurado 1 milhão, Tá. certo? Doenças graves. Até 10 tipos de doenças graves. Câncer, Alzheimer e por aí vai. 300 mil para você fazer uma cirurgia ou qualquer coisa do tipo. E você não precisa usar isso para cirurgia, tá? Você está comprando aqui uma proteção. Esse dinheiro ele vai para sua conta? Vai para sua conta. Entendi. Você foi diagnosticado com câncer ou qualquer coisa, eles vão te dar o dinheiro. Tá. Você decide se você se cura ou... Tá? Diária por internação hospitalar. Você ficou se machucou, caiu da escada. Está internado no hospital, vai ficar um mês lá, você vai receber lá R$600 para cobrir pelo menos seus gastos básicos. Falar pro médico, falou, cara, deixa mais uma semana aqui. Deixa mais uma aqui. Invalidez permanente total parcial por acidente. Perdeu um membro. Caiu da escada lá na pintura, qualquer coisa do tipo, 1 milhão. Caramba. Tá? E assistência funerária aqui, 15 mil. Ficou... Tá. Quanto que ficou aqui? 290 por mês. 290 por mês. Cara, esse valor aqui já tem que entrar no como se fosse a verba do seu orçamento. Você já tem que pensar que isso daqui todo mês você está se arriscando e precisa. Cara, eu colocaria. A empresa tem que pagar isso. Eu colocaria até como despesa da empresa. Cara. E isso não é um custo, gente. Isso aqui é investimento. Bacana. Você investe em segurança. Quando você está lá, você não compra. Aqueles acessórios para segurar na escada, o capacete, tudo isso. Isso não é um investimento na segurança? Isso aqui é um investimento na segurança. Maravilha. Entendeu? Me fala uma coisa. O seu trabalho, se eu quiser fazer uma cotação de previdência privada, fazer uma cotação de seguro de vida, né? Se eu quiser contratar você para me ajudar a arrumar minhas cagadas financeiras, ou construir fazer uma brincadeira dessa daí, fazer uma reunião com você por call. Você faz por call também? Fazemos sim. Você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, Fábio Plan, com 2 N's de navio no final, Fábio Plan. Pois aí você tem um QR Code aí do WhatsApp? Tem, eu mando pro Dimo se quiser, depois que a gente terminar aí para ele poder colocar. Tá, dá para colocar isso, Dimo? Colocar o quê? Um QR Code e o Instagram dele? Show. O Dimo vai te... a gente vai mandar pro Dimo, vai aparecer aqui na tela. Tá aparecendo... Ou melhor, tá aparecendo aqui na tela em algum lugar o QR Code e o Instagram. Você pode chamar ele no Instagram ou no QR Code. Você pode mandar uma mensagem, vim pelo podcast, dá um desconto aí pra galera. Sim. Qualquer pessoa que entrar em contato com você, dá um presente para eles. Claro. O que você pode dar de presente para eles? Eu vou dar uma ferramenta similar a essa que a gente está aqui, que a gente demonstrou para ele. Pessoal que seguir a gente lá no Instagram, que fala, olha, vi você no podcast. Seguiu você, mandou mensagem. Seguiu, mandou mensagem, eu peço o e-mail e mando. Beleza. Tá certo? E vai poder utilizar essa ferramenta. Então vai ganhar uma ferramenta para organizar suas finanças. Exatamente. Beleza, viu aqui, seguiu no Instagram. Ficou com dúvida? Assiste o podcast de novo para poder ver cada etapa do que a gente já ensinou e vai poder preencher sem problema nenhum. nenhum. Infelizmente, hoje era muitos assuntos no mesmo assunto. Vou chamar você novamente para a gente destrinchar um assunto, apenas um assunto, e a gente vê aí nas dúvidas da galera. E é isso aí, pessoal. Compartilha essa aula, esse podcast com o seu parceiro. Meu irmão, muito obrigado pela sua participação. Um grande prazer. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até mais. Até mais, galera.